Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o André Nascimento, que quase perdeu pro Jogo do Anjo. Aos 48 do segundo tempo ele termina e está aqui com a gente, mas também era a segunda vez, né, André? E vai. Era a segunda vez, mas tinha o potencial de perder, mas ganhei. Era o jogo de volta, né, cara? Era revanche. Bom, eu sou o André Nascimento e estou aqui com o Tan, que tem essa carinha de anjo, mas vamos ver se está disposto a jogar ou não. Dessa vez eu não fui comparado ao Andreas Corelli, né? Dessa vez você não foi humilhado, né, na abertura. Ele tem que convidar o André mais vezes, viu? Ele tomou como elogio, André. Era pra ser ironia, mas beleza, elogio. Não, carinha de anjo, cara. Carinha de anjo teve até uma novela com esse nome aí, não teve? É verdade. Tinha, sim. Olha, a Carol que é a noveleira da coisa aí. Eu. Bom, eu sou o Tan, eu tô aqui com a Carol Simão. E Carol, sabe por que eu fico tranquilo com a nossa amizade? Porque você pisca. Boa! Porque a parte de limpar, organizar, não é comigo, né, Tan? Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Ju Delfino. Ju, o que vai estar escrito na sua lápide? Porque na minha vai estar, enfim, desestressou. Olha isso. A minha vai estar, finalmente conseguiu deitar. Aí. Boa! Ai, que episódio mais mórbido, né? A gente tá entrando no clima. Oi, eu sou a Ju e eu tô aqui com a Adri. E pra deixar mais leve o clima, eu quero perguntar pra Adri: qual livro você levaria pro Cemitério dos Livros Esquecidos? Você tem um aí que você já imaginou? Olha isso, caramba! Uau. Que da hora. Vale livro que nem foi publicado? Porque eu levaria aquele, amor, que a gente tentou publicar, os 100 melhores livros. Os 100 livros que todo cristão deve ler? Putz, eu já tinha esquecido. Por que você me lembra desse trauma? E eu sou a Adriana, eu estou aqui com o Paulinho. Eu e o Paulinho, a gente é como Pedro Vidal e como Davi Martim, porque a gente tem várias Isabelas de pupilas aqui em casa e uma delas entregou um manuscrito pra gente ler pela primeira vez na vida. Então a gente aí vai fazer uma análise do manuscrito. E ele pediu dele. pra não contar pra ninguém, você coloca aqui no podcast. Ninguém sabe quem é ele, ninguém sabe quem é ele. Não é dos nossos filhos biológicos. E nós estamos aqui abrindo a temporada do Literário 2025 com esse livraço, mais um livraço aqui que a gente também teve 2 meses pra ler, como o primeiro da série a gente teve 2 meses pra ler, aqui a gente também se dedicou 2 meses pra ler O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. Eu não vou ficar tentando a pronúncia espanhola hoje não, porque eu reouvi o primeiro episódio, eu me achei meio babaca ficando tentando falar toda hora certinho o nome do autor. Então vai ser o Carlos Ruiz Zafón mesmo. Menos cusparada no microfone também, né, amor? Também, Porque pra falar mas fala só uma vez pra gente lembrar. Fala aí, Dri, como é que é? Não, deixa o André. O André é espanhol há mais tempo que a gente. Vai lá, Não, mas vocês são os hosts, vocês falam. Você tem o passaporte vermelho já, André. Eu tenho. Vai, André, fala. Carlos Ruiz Zafón. Olha. Viu como é que faz, Paulinho? Então obrigado, André, pela aula. Ô, virou uma série já, Paulinho? Ou ainda não? É verdade, verdade. Esse Aqui negócio no a gente vai até o podcast. fim? Tem mais 2, né? Então, né, isso é uma coisa que a gente tem que falar. Eu quero muito ir, e como a gente já tinha concluído no primeiro episódio, não dá pra demorar muito pro segundo, e a gente levou 3 anos pra ir pro segundo, né? Mas precisa de 2 meses pra ler, tem que ser em primeiro do ano, não Tem que ser jeito. o primeiro do ano que vem, né? É verdade. Vamos ver. Mas o próximo é gordinho que nem É esse? curtinho, é bem mais curto. Eu sei que o quarto é gigante, né? O quarto é o maior de todos. É o Labirinto dos Espíritos? Labirinto dos Espíritos. O terceiro, Prisioneiro do Céu, é curtinho, ele é Tá, fininho. então esse a gente pode tentar Modesto. esse ano ainda. Mas enfim, gente, do que estamos falando? Estamos falando da série, a quadrilogia desse gênio espanhol, Carlos Ruiz Zafón, que já não está mais entre nós, mas é responsável por escrever o segundo livro mais vendido da Espanha depois de Dom Quixote. E a gente vai conversar sobre a experiência de ler esta sequência aqui no Literário desse mês.
Gente, no episódio anterior, eu fiz questão de ouvir pra gente não ser repetitivo em muitas coisas, né? Mas ultimamente a gente tem dado mais informação sobre os autores do que dava antigamente. A gente não falou muito sobre o Zafón, né? A gente falou que foi um grande escritor espanhol, que escreveu essa quadrilogia que fez muito sucesso, mas infelizmente veio a falecer em 2020, vítima de um câncer. A gente tava até na dúvida se ele tinha deixado herdeiros ou não, né? Enfim, agora isso é verdade, a gente deu é uma verdade. pesquisadinha melhor. Não, ele não deixou herdeiros, ele foi casado com a mesma mulher por 20 anos e ela que está gerindo o seu legado hoje em dia, e inclusive é difícil de encontrar informações sobre ela, assim, fotos sobre ela. Dei uma pequena investigada, não foi muito fácil encontrar. Mas o Zafón nasceu em Barcelona em 1960 e começou a trabalhar, estudou na área da publicidade, trabalhou como publicitário por um bom tempo lá em Barcelona, até que começou a escrever. E apesar dele não ser de uma família de escritores, ele sentiu-se muito vocacionado para isso e se dedicou a escrever alguns livros. Começou com uma série infanto-juvenil, antes dos anos 2000, que ele publicou e teve um certo reconhecimento na época. E com esse dinheiro dessa série infantil, ele se muda para os Estados Unidos, porque ele era apaixonado pelos filmes, ele se muda para Los Angeles para viver aquele clima de Los Angeles, e lá começa a escrever essa série, que na verdade começa com um primeiro livro, no ano de 2001, quando ele lança A Sombra do Vento, que quase que imediatamente foi reconhecido como uma grande obra e vendeu muito, assim, fez muito sucesso nesses primeiros anos do ano 2000. Eu não tenho o número de quanto foi vendido, mas, né, entra nesse ranking de segundo livro mais vendido da história da literatura espanhola, só atrás de Dom Quixote. Com esse sucesso todo, claro que a editora queria uma continuação, e aí então ele começa a criar esse universo todo do cemitério dos livros esquecidos, que é onde ele vai desenrolar um pouquinho mais a partir do segundo livro que ele lança em 2008. Pasmem, com a tiragem de espetaculares 1 milhão de exemplares na primeira edição. Olha isso, gente. Uau. É muita coisa, é muita coisa. muito. Então, assim, isso dá pra medir o sucesso que foi o primeiro livro pra ele poder lançar esse segundo. E o legal dessa série é que os 4 livros, eles foram escritos com um bom intervalo entre eles, né? Não teve aquele desespero de vou escrever agora que fez sucesso, vou correr atrás pra conseguir publicar tudo e ganhar muito dinheiro com isso, né? O primeiro é de 2001, o segundo é de 2008. Como vocês disseram, O Prisioneiro do Céu é mais curto, ele usou menos tempo pra isso. Em 2011 ele lançou O Prisioneiro do Tá Céu. explicado porque é curto. Em 2012 tem um outro livro que é o Rosa de Fogo. Ele não faz parte da quadrilogia, mas faz parte do universo em que ele explica a origem do cemitério dos livros esquecidos, Que se legal. passa no século XV, durante a Inquisição Espanhola. Uau. Essa informação uau. que eu tenho. Pois é. Essa é boa, hein? Ó. Em 2012, e depois só em 2016 ele vem com o fechamento da quadrilogia, que é o Labirinto dos Espíritos, e ele diz com todas as palavras que ele não mais voltaria a essa série, a esse ambiente e tal, então ele fecha de vez. Então mesmo, né, ele tendo morrido em 2020, a gente não ficou com essa sensação de, pô, o cara morreu e não completou a obra dele, né? Ele já tinha completado em A lá 2016. Dostoiévski, né? E foi ele que falou que não é pra ir pra cinema também, não foi? Falou, ele Isso, falou. isso mesmo. A gente falou isso no outro episódio, né? Mas é esse preciosismo de autor, né? Que pensa em todo o ambiente, descreve do jeito que ele quer, e aí ele não consegue imaginar como isso pode ser transposto pro cinema, né? Isso aconteceu com o Tolkien também, que disse que não tinha como filmar O Senhor dos Anéis, e foi lá o Peter Jackson e fez aquela obra-prima, né? Então, assim, se surgir outro Peter Jackson aí que consiga fazer isso com A Sombra do Vento, eu acho que tem muita história legal aí. Eu lendo o livro, eu falei assim, nossa, e eu ficava pensando nessa informação, nossa, que ia ser muito legal filmes dessa série, assim, ia ser muito bom. Por essa paixão dele pelo cinema, né, é tão visual tudo, realmente, é o que ele diz naquela entrevista que você citou, que pra ele não era necessário, né, transformar em cinema porque já tava tudo ali, mas dá uma vontadezinha, né, de que fosse transformado. De pegar um bom diretor, né, que consiga transpor Exato. essa obra. E uma coisa que a gente descobre nesse segundo livro é que a pessoa literária, né, o autor, o narrador, é outra pessoa. E isso imagino que vai acontecer nos 4 livros, né? O primeiro é o Daniel Semper, o segundo é o Davi Martin, que conta essa história como primeira pessoa. E é por isso que ele diz, eu acho que a gente vai gastar um bom tempo nessa discussão, os 4 livros são um labirinto que você pode entrar por qualquer porta, porque é a perspectiva
narrativa de uma pessoa específica contando aquela história. Mas, nós que já lemos 2 livros, sim. temos um contraponto aí, não é, amigos? Inclusive, gente, olha, eu não li, eu só li esse, né, o Jogo do Anjo, e eu fiquei super triste porque daí eu assisti um vídeo de uma pessoa que ela fala que o próximo livro, que é O Prisioneiro do Céu, dá a resposta pra todas as dúvidas que a gente tinha com relação a esse livro. E ela a Ju começou... tá falando que sim, é isso, Aí eu né? fiquei, então não é, você não tem que entrar por qualquer porta desse labirinto. Senão você começa com os spoilers, né, do terceiro pois é. livro. Essa declaração nesse comecinho, eu acho que confunde muito, porque parece que dá, só que não dá. Apesar de falar que sim, elas são independentes, só que eu acho que você perde algumas coisas se você, sei lá, você começar lá pelo Prisioneiro do Céu, pra Perde depois o mistério, você... né, Ju? Se você lê o Prisioneiro do Céu e depois vai ler o Jogo do Anjo, não sei, acho que não. Mas assim, as histórias, elas realmente são independentes entre si. Você consegue ler o livro e entender, só que vão ficar... Você não aproveita 100%. Você aproveita muito mais se você... Porque eu li assim, eu li A Sombra do Vento, depois eu li O Prisioneiro do Céu e depois eu li O Jogo do Anjo. Eu segui essa ordem aí Não também. foi tão legal. Não foi tão legal, porque tem coisas que ficam lacunas. A Tati Feltrin acho que fez isso também. Então, inclusive foi o vídeo da Tati Feltrin. Mas a Tati Feltrin fala, ela recomenda que comece pelo Jogo do Anjo e eu não concordo que tem que Eu começar também pelo não. Jogo do Anjo. Não, e a grande Eu maioria das gostei pessoas de ter começado não na concordam ordem que o autor sugere. no comentário dela. Mas teve uma galera que falou que o Jogo do Anjo era a porta de entrada, viu? A ordem de publicação, eu acho que ela faz sentido. Eu não concordo com ele falar que dá pra ler em qualquer ordem. Eu acho que não. Acho que a sugestão dela começa pelo Jogo do Anjo, depois não, acho que realmente não tem necessidade. Acho que A Sombra do Vento estreia assim de forma brilhante. Mas eu acho que seguir essa orientação que o autor dá, eu acho que você perde, sim. Eu acho que dá pra seguir a ordem de publicação Não, tranquilamente. dá pra entrar, você não vai ficar Mas perdido. você não vai mas não é aproveitar. Mas não faz experiência isso, né? completa. Não é experiência Amor, completa. eu acho que não é questão de experiência. É porque você não tomou o spoiler do Prisioneiro do Céu. Como eu tomei o spoiler do Prisioneiro do Céu no vídeo da Tati Feltrin, acabou. Assim, eu já sei o que Não aconteceu. quero mais tudo. ler Essa parte, a hora que eu percebi que ela ia começar Cara, a falar demais, eu parei. O problema é que o meu controle remoto tava longe. Aí eu falei, cadê o controle? Aí Então põe eu a fui mão no bico e fala, pegar o controle. Eu fui em pé procurando o controle e tomei spoiler. Então, amor, eu acho que assim, pode ser que eu tô falando besteira porque eu não li. E de todo mundo que tá gravando aqui, eu fui a única que li um livro só. Mas não é questão de perder a experiência. Não é questão de você não ter uma experiência completa. Igual, por exemplo, você assiste o Star Wars e aí você... se você não assistiu o Mandalorian, então essas coisas. Não é. Não é uma experiência mais completa. Eu acho que a questão é de estragar o livro mesmo. Mas você só sabe que é spoiler porque você leu o livro anterior. É igual quando você vê um trailer depois de ter visto o filme. Aí você vê, nossa, tava tudo lá no trailer. Mas quando você vê antes, você não percebe muitas das coisas. Com relação aos livros, quando você começa só por aquele, você recebe só informações que depois lá na sim. frente vão se encaixar, Mas entendeu? aí você vai estragar o próximo, entendeu? Mas assim, eu achava que o Zafón ia mudar a minha opinião quando ele falou isso. Falei, o próprio autor tá falando isso. Porque é a mesma discussão com Star Wars e as Crônicas de Nárnia. Eu sempre sou da opinião de sempre ler na ordem que foi escrita, porque foi como o autor pensou em contar aquela história. Mesmo que tenha relações, mesmo que tenha histórias que ele escreveu depois, mas que se passam antes, eu não sou a favor de ler em ordem cronológica da história. O autor foi jogando informações lá que depois ele viu como encaixava no que ele já tinha escrito. Sim. Então, assim, a gente chega à terceira conclusão, pelo menos a minha conclusão, de que nós temos que ler na ordem que o autor pensou, mesmo que ela esteja fora da ordem cronológica dos personagens. Por quê? Porque o Jogo do Anjo se passa, na verdade, ele termina 15 anos antes de que começa A Sombra do Vento. Por mais que o Jogo do Anjo seja uma prequela da Sombra do Vento, faz muito mais sentido ler na ordem. Mesmo porque você começa A Sombra do Vento com a apresentação do Cemitério dos Livros Esquecidos, que é a base pra... né, a base, assim, ele faz parte do universo todo. É o que une o universo. Que une todo o universo, que eu imagino, né? Se é a quadrilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, ele vai aparecer também nos outros 2 livros. Agora, você falou que ele escreveu o primeiro e lançou o primeiro, e aí, pelo sucesso, a editora empurrou ele pros outros. Não empurrou, ele conseguiu. É aquela coisa do episódio piloto, né? Que alguém que tá pensando numa série, lança uma obra contida em si mesma, mas que pode ser expandida, entendeu? Eu não tenho certeza se ele já tinha pensado na sequência ou se ele foi motivado por causa do sucesso, né? É isso que eu queria perguntar e dizer. Eu acho que ele, na minha cabeça, ele tinha tudo isso desde o começo. Porque os
encaixes são muito naturais. Isso é uma coisa que eu gostei muito da escrita dele. Você vê que as coisas vão acontecendo e ele não força uma coisa pra chegar naquilo que ele quer que aconteça depois pra ter sentido. As coisas vão fluindo muito naturalmente dentro do próprio livro. Mas pensando no universo também, eu tenho essa sensação, como se ele já soubesse de tudo. Não talvez nos detalhes, né? Mas ele já tivesse todo esse universo construído. Vocês não têm essa sensação? Eu imagino ele com aquele organograma gigante, aquele quadro, assim, cheio de linhas de lã puxando entre elas, assim, porque as coisas vão se encaixando de uma maneira inacreditável. Dentro do próprio livro, né, porque ele vai abrindo, você fala, onde que vai dar? Será que ele vai lembrar disso? Será que ele vai buscar essa informação e ele vai lá e busca? Quando eu tava lendo, o Paulinho falou assim, Adri, o Safon... ele não dá ponto sem nó. O Safon, ele não joga personagem à toa e tal, né? E ele não dá furo. Aí eu tava lendo, aí eu saí do quarto e falei, achei um furo. Achei um furo. E porque eu achei esse furo, eu vou deixar o Zafon de castigo por 2 dias. Aí, fiquei sem ler 2 dias. Aí eu falei, Paulinho, amor, é um furo. Ela me falou o furo. Aí ele falou pra mim o furo. Aí ele só fez assim, não é furo. Falei, amor. Eu falei, amor, faltam 3 capítulos pra terminar o livro. E eu detectei esse furo lá atrás. Eu falei, ele só tem 3 capítulos. Como que ele vai me convencer nesses 3 capítulos que não é um furo? E aí? Daí eu terminei o livro e falei, realmente, não é um furo. Eu falei, Pode pra convencer mulher é difícil, hein, Paulinho? E 2 homens ainda, eu e o Zafon contra ela. Fiquei curioso pra saber qual foi esse furo, mas acho que não dá pra falar aqui agora. Nos spoilers eu conto. Vai ter zona de spoilers? Vai ter. Então, no primeiro episódio a gente fez isso, porque não dá pra contar muita coisa. Né, marido? Deixa o meu disclaimer aqui. O marido falou, pode ouvir o podcast da Sombra do Vento até 40 minutos, que a gente não dá spoiler. Cara, eu fiz igual o Tati Feltrin, saí correndo pra pegar o controle pra desligar, porque em 30 minutos vocês já tinham contado um monte de coisa que eu não queria ter sabido. Mas é a base da história, gente. E o que eu disse pra você, eu falei, você leu, ela começou a ler o outro livro, né, e ela desistiu, porque ela tava no momento de outros estudos aí, não conseguiu levar adiante. Eu falei, o que a gente comenta no episódio, você já leu, você já sabe o que vai acontecer, né? Mas o que a gente fez naquele episódio? A gente conversou sobre a nossa experiência de ler o livro, depois fez o momento Clube Ictus, e depois disso a gente voltou pra fazer a zona de spoilers. Então vamos tentar contar tudo aqui, principalmente da nossa relação com a obra do Zafon e como foi essa experiência de leitura de 2 meses imersos nesse segundo livro, pra depois a gente dar mais detalhes na zona de spoilers. Vocês que leram pela segunda vez, Ju e André. A Ju, a gente já contou que foi a responsável pela nossa descoberta de Zafon, né? Apesar de ser um autor muito conhecido na Espanha, não é todo mundo que leu, né? Inclusive, a gente conversa com alguns espanhóis e tal, eles falam, conheço tal, já ouvi falar, sei da importância, mas nunca li. Então, assim, por causa da Ju, a gente teve o contato com ele e decidiu ler a primeira edição, né? E você tinha lido na sua adolescência, né, Ju? Agora, como mãe de 2 filhos relendo, quanto que você lembra da primeira experiência? Eu lendo isso aí depois de adulta, eu falei assim, meu Deus do céu, onde minha mãe tava com a cabeça quando me deixou ler esses livros? Essa é a primeira reação. Eu falei assim, gente do céu, que mulher conservadora que me tornei. Mas assim, muita coisa eu não lembrava. Eu acho que o Jogo do Anjo eu não cheguei a ler inteiro. Eu li acho que uns 2/3 do livro e na época eu deixei. Mas assim, eu consegui lembrar da sensação de quando eu li a primeira vez, da sensação de perceber os personagens que estavam... esse nome eu já conheço, esse aqui eu já vi. Eu lembro dessa sensação de estar familiarizada, assim, tanto com o ritmo da leitura, quanto com o lugar. Mas eu fui terminar de ler agora depois de adulta. Eu li 2/3 quando era adolescente. Mas, realmente, hoje eu, como mãe, não sei se eu deveria ter lido. Gente, o moço vai pro bordel nos primeiros capítulos, gente. Né? Vamos deixar claro aqui que não é pra adolescente. Apesar da Ju ter lido com boas adolescente. descrições, né, Adri?
Eu acho que quando minha mãe me deu A Sombra do Vento, ela, tipo... aquela descrição fala tudo e não fala nada, né? A sinopse do livro, né? Daí, eu acho que ela comprou, achou bonitinho e tal, e deu. E o Jogo do Anjo eu peguei emprestado de uma amiga minha. Daí a senhora nem viu que eu tava lendo. Ela nem sabia. A Sombra do Vento é mais sutil, o Jogo do Anjo é mais pesado. Não tô falando de conteúdo sexual, não, mas de conteúdo Ele é bem mais trama pesado. mesmo, de densidade, né? Ele é mais pesado. Eu sinto ele mais escuro, assim, mais sombrio. A Sombra Mais do Vento eu já sinistro. achava. Mas ainda tinha momentos de alegria. O próprio Zafon, quando ele lançou o Jogo do Anjo, ele deu uma entrevista em inglês que eu compartilhei com o nosso grupo, ele fala que o primeiro livro é feel good, apesar de não ser tão feel good assim, né? Ele é meio um pouco sombrio também, mas aí ele descreve o Jogo do Anjo como feel bad, né? Agora você precisa se sentir mal lendo esse livro. Sabe um paralelo que eu pensei aí, Paulinho? Depois dessa entrevista, porque foi boa a entrevista justamente pra encaixar as coisas na cabeça depois de terminar a leitura. Mas me lembrou muito a sequência do Star Wars, onde um filme termina, vencemos, uhul. E aí vem o Império Contra-Ataca que você fala, como assim terminou desse jeito? Sabe? As trilogias do cinema, via de regra, tem isso, de que o segundo, ele é mais denso, né? Tem no Indiana Jones isso também, né? O segundo tem aquela coisa lá de arrancar o coração e tal, que marcou a infância de todos nós. Mas se resolve ali, né? Você tem um problema sim. e ele é resolvido. Aí, tipo o Vingadores, quando tem antes do Ultimato, como é que chamava? É o estalo do Thanos lá e termina. Aí você fala, a Guerra Infinita. Não pode parar o Guerra Infinita, não pode acabar aqui, sabe? Como assim, né? É um livro muito mais dark. Ele se resolve, num certo sentido, sim, mas fica um negócio meio ruim, assim, sabe? Fica um gosto ruim, né? E não é ruim do que gostinho o livro é amargo, né? ruim. É um ruim do que você fala, cara, que sensacional isso, mas, tipo, não é um final feliz. E você, André? Você releu em um curto período, né? Faz pouco tempo que você leu a primeira vez? Não faz muito tempo, não faz tantos anos como a Ju. Faz, sei lá, uns 2 anos, talvez. Então. Mas muita coisa eu não lembrava, né? E eu vou me surpreendendo, né? Apesar de ter coisas que eu já tinha aquela sensação, eu acho que agora vai acontecer isso. Será que é isso mesmo? Aí acontecia. Mas teve outras coisas que era, mano, não acredito. Ele fez isso, ele disse isso. Mas eu já li. Mas é muito boa essa sensação de surpresa pela segunda vez. É mó bom essa memória de Dory pra ler livro. É ótimo, né? é ótimo. O ruim, eu também tenho essa memória, mas o ruim é que quando você vai ler a sequência, você não lembra dos detalhes, né? Eu voltei pra Sombra do Vento pra ver as conexões, porque eu tinha coisa que eu tinha suspeita de que tinha uma ligação com a Sombra do Vento, mas não tinha certeza. Aí eu entrei aqui no Kindle pelo computador e digitava as palavras-chave que eu queria encontrar, sabe? Nomes de pessoas, sobrenomes, acontecimentos, lugares e tal, pra tentar lembrar as conexões com o primeiro livro que a gente leu faz quase 3 anos. Eu fazia algumas conexões com o Prisioneiro do Céu e eu vou precisar ler de novo o Prisioneiro do Céu agora. A gente vai ler, você vem com a gente. Junto. Porque essa sensação de que assim, eu sei que essa pessoa aparece ali, eu sei o que ela tá fazendo, mas eu não lembro como é que foi que ela foi parar ali e o que isso responde ao que eu acabei de ler. Preciso ler de novo. E isso que o Tan tava falando dessa sensação de esse gosto ruim na boca, como eu tive que correr no final da leitura, no final de semana eu li, sei lá, 2 horas, né? E assim, mano, eu preciso parar um pouco, preciso fazer uma pausa, porque eu não chego no ponto de quem é assim que chora lendo o livro, mas eu fico com aquela sensação dentro no coração, assim, nossa, cara, que difícil, que triste, que doloroso, que escuro, que sinistro, que legal, mas preciso dar uma pausa, Mas você entende o Paulinho? A gente tava conversando tem o quê? Uma semana, Paulinho? Eu falei, aí você terminou? Ele falou, faltam 2 capítulos. Aí eu, cara, como você parou faltando 2 capítulos? E capítulos no final é tudo curtinho. E eu levei 1 semana pra ler os últimos 2 capítulos, que eu não queria... A resposta que você me deu foi, não quero sair do universo. Eu não quero me despedir dele. É que coincidiu com o retiro que a gente foi, tava organizando e tal. Eu não queria ler com pressa e sem a devida atenção. Eu queria parar pra aquilo. Você gosta de estar fresquinho pro podcast também, né, amor? Também tem... Não,
Não, mas assim, eu guardei, eu falei, eu sei onde tá. Tá nesse ponto. Eu tava lá no bondinho do Montjuic. No bondinho, como ele consegue parar aqui no bondinho do Montjuic? No teleférico, né? Aí foi aí que eu parei, cara. E uma semana depois eu só vi a conclusão. Agora, realmente uma coisa que o Tan falou no primeiro episódio, e isso eu consegui fazer nessa leitura, é não espaçar muito entre os capítulos pra ler. Se dá um bom tempo pra ler, porque eu acho que o que me prejudicou na primeira vez que eu li foi ler 5 capítulos aqui, esperar uns 3 dias e ler não sei quanto, esperar mais dias, e aí você perde o ritmo, né? Esse ritmo. Esse livro não dá pra fazer isso. Tem que ir. Eu tava levando o Kindle pra academia. Tava subindo a escada lá, fazendo cardio, botei. E é bom porque vai dando uma acelerada no coração. Eu tava bem no final, assim, que aí um monte de coisa acontecendo. Falei assim, eu não vi o tempo passar na escada. Eu falei assim, gente, ótimo. Olha aí. Ótima dica pra cardio. O pior é ler o livro com trilha sonora de academia, né, cara? Essa é a pior sensação também, né? Pô, eu tive uma experiência boa de leitura, viu? Como é que foi, tá? Eu tava no voo, né? A gente tirou férias em janeiro e a gente foi para os Estados Unidos com escala. Então, assim, eu tive muitas horas de voo e eu já separei. Eu vou ler esse livro no voo. Só que o voo era noturno. Então, assim, eu cheguei com sono e tava no Kindle. Aí os capítulos são meio curtos, né? Sei lá, sim, 10 minutos, 15. Aí eu li um capítulo e sabe quando você tá assim, mega cansado? Cara, eu preciso dormir. Aí eu li o capítulo e falava, vou dormir. Aí eu desligava, ficava 5 minutos assim com o olho fechado. Acho que eu vou ler mais um. Eu ligava o Kindle, lia mais um. Assim, perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso. E aí eu praticamente li o livro em 2 sentadas. Porque na volta eu li tomo 2, né? O Atos, o número 2 inteiro e um trechinho do 3. E aí depois, quando chegou em casa, chegou naquela parte que, cara, foi bom porque eu mudei do Kindle pro papel. E mais uma vez na minha vida eu falei, cara, como o livro de papel é melhor. Sim. E aí eu fui no de papel até o fim, mas não conseguia parar. Era 1 hora no mínimo toda sentada. Olha, deixa eu perguntar uma pergunta técnica. Em que posição você lê um livro de papel desse tamanho? Deitado, sentado, na mesa? Qual que é o mais confortável? Não, normalmente eu não leio sentado em mesa. Ou eu tô deitado... Com o livro em cima da cara, assim? Ou de ladinho? Nunca escapou? É que não é muito grande. É grande, gente. 600 páginas. Travesseiro, assim, 2 travesseiros na cabeça. Ou eu tô numa poltrona que meu sogro tem, aquelas que inclinam, aquelas poltronas de papai, assim, sabe? Que aí você tem um apoio do cotovelo certinho e tal. Mas normalmente o corpo, pelo menos a uns 45 graus. Eu não gosto de ler sentado em mesa, não. Gente, é só eu? Ou vocês também acharam esquisita essa pergunta do Paulinho? Quer saber que posição? O Dan fica na cama pra ler um livro? Não perguntei na Nossa, cama. Fica fazendo prancha, né, Paulinho? Curiosidade É porque... Eu achei bem esquisita a pergunta. Ou na rede. A rede é ótima pra ler também. Não, é porque livro pesado eu não acho posição pra ler, cara. É difícil, sabe? Daí eu falo assim, vou pro Kindle, porque o Kindle dá pra deitar, sentar, andar. Não, eu com o Kindle, eu li esse livro botando meus filhos pra dormir, os dois me dão um baile considerável pra dormir, então eu fazia o quê? Botava um em cada cama, eu deitava no colchão no meio, botava uma colcha por cima pra eles não verem iluminação, porque senão eles tentam vir pra cima de mim, e lia debaixo da colcha, deitado com a mão assim do lado. Daí tocava a tela, botava a Pelo menos dava pra ler de boa a parte do bordel, né, Ju? Por Gente, isso que eu gosto de audiobook. eu acho que a evolução Olha que aí, falta pro Carol. Kindle é mudar de página com 2 piscadas, sabe? De olho, assim. Você pisca 2 vezes, porque você tem O que... Andrés Corelli você tem- não ia conseguir ler no Kindle. Você tem que liberar a mão pra passar de Ou página. dá um soprão, né? Eu sempre É um penso no sopro, soprão. uma boa. Eu sempre penso no soprão. Eu já tentei, inclusive. Eu com as 2 mãos ocupadas, assim, um em cada assim, com o nariz. Assim, a mãe é capaz de coisas incríveis. Aqui a gente não fica com a mão nos filhos, mas teve noite que tava tão frio. Então a gente tava embaixo da coberta, aí tinha que esticar a mão. Exatamente, essa é a sensação. Essa já foi minha maior dificuldade, não foi o livro grosso, foi tirar a mão debaixo da coberta. Eu posso falar também? Eu tô me sentindo menosprezada pelo grupo É que você aqui. não leu o primeiro, Ai, né? Não sei se você tem lugar de fala Qual foi aqui. melhor, Dri? O primeiro ou o segundo? Aí, ó, eu não sei. Cara, sem
mancada. dúvida o segundo. Sem dúvida. Porque o segundo, olha só, vamos lá. Primeiro que eu queria agradecer a vocês, né, que participaram da primeira gravação do podcast, porque não lembro quem foi que deu o conselho, foi um conselho muito bom, apesar de que eu só ouvi o podcast depois que eu terminei o livro. Mas eu fiz é isso, cara, é isso. Que os primeiros 10 minutos, 15 minutos, você vai engajando ali na leitura e tal. É igual corrida, né? Quando você vai correr, você bota lá, né, seu shortinho de corrida, você ajeita seu aplicativo ali da corrida, ajeita aqui a bracelete, vai no banheiro umas 3, 4 vezes fazer xixi, come alguma coisa e tal, e tá lá preparado pra correr. Então, quando você sai na corrida, você tá super emocionado, né? Você tá curtindo pra caramba. Mas ali, depois de 5 minutos, você fala, véi, por que eu inventei de correr? Aí teu cérebro começa a te sabotar. Você tá com vontade de fazer xixi, corre só até aquele poste, você tá cansada, não é melhor sentar um pouquinho? Viu? Por que você não coloca uma música ao invés de fazer outra coisa? E aí o teu cérebro começa a te sabotar. Só que depois que você engata na corrida, depois de 15 minutos, cara, você não para. Você não quer parar mais. Porque aí seu corpo já entrou no ritmo. E pra mim, a leitura desse livro foi exatamente isso. Eu sentava super empolgada, fazia meu chazinho, sentava no sofá quando eu ia ler no físico, ficava sentadinha ali, dobrava a perna e no começo eu tava empolgada lendo. E aí, dali na metade eu começava a distrair, sabe? Eu falava, gente, isso aqui que eu vou fazer de almoço hoje e tal. Eu começava a dar uma distraída. Só que depois de 15 minutos, aí que eu não sabia mesmo que eu ia fazer de almoço, porque daí eu engajava. Que almoço, tem que almoçar, né? Que droga, tem que fazer comida pra Pois família. Porque aí, cara, eu entrava num buraco que eu não queria sair mais e tava quentinho lá dentro, tava gostoso. E eu ficava, cara, que história legal. Que história legal. Quando eu terminei de ler um livro, eu falei, véi, merece um palavrão, porque é muito bom, sabe? Pode falar que a gente coloca um pi. Não, quando eu terminei, eu fui pro grupo, eu falei... Eu posso falar um palavrão? Eu nunca fiz isso com nenhum livro. O livro é Paulinho muito falou, eu bom. não terminei. O livro é muito bom, gente. É muito bom. Ele te conquista. E o mais legal de tudo é que o personagem principal, que é o Davi Martin, ele não é legal. Ele é um cara babaca. Ele é... Ai, me É um irrita. anti-herói, né? Mas, cara, eu gostei tanto dele. Será que se eu falar alguma coisa sobre mim? Mas, assim, a gente torce por ele, porque ele teve uma vida muito Porque ele tá contando a desesperada, história, gente. E ele é o narrador Ele principal. se torna amigo dele. É, o Ele é narrador. amigo, exatamente. Vocês são meus amigos, né? E aí, então, mas ele não é tão legal, sabe? Ele não... Não é cativante. Tipo, é diferente de você ler Jane Eyre, por exemplo, que é uma menina que sofreu muito, mas você é apaixonada por ela, você torce por ela, você quer tudo de bom por ela. Ou a Anne, né, Sim. Ou a ele, de então... Green Ele não é esse docinho de coco. Esse personagem é tipo o Harry Potter, assim. Então, chato e aí, pra caramba. o Harry mas você Potter vai. é chato também, cara. O Harry Potter também dá umas mancadas absurdas. Mas o que me cativou nele é justamente esse... Porque ele tem uns contrastes, assim. No começo do livro, ele parecia que ele, talvez pelo sofrimento do início da vida dele, mais amigável. E, de repente, ele parece que vira casaca de um jeito. Eu até fui tentar voltar uns capítulos pra ver que momento, onde tava essa ruindade dentro dele. Mas tem uma explicação pra ruindade, né, meu amigo? Então, Você tem, sabe, né? tem muita explicação. Só que acho que é por isso que eu me liguei muito com ele, porque ele me pareceu muito misterioso, né? Assim, eu quero entrar mais dentro da cabeça dele, do coração dele, pra entender o que tá acontecendo aí. Porque da onde estão vindo essas coisas, né? Ele fica um Breaking Bad, assim, né? Eu fiquei apaixonada pela Sombra do Vento. Eu acho que eu presenteei vários amigos com esse livro na época, porque, assim, eu amei. A minha sogra ama esse livro, porque eu indiquei pra ela. E aí, eu, tipo, já fui com toda a gana pra O Jogo do Anjo. Li a última página, me julguem, tá? Ai, Porque eu sou assim. O Jogo do Anjo também. Sim. Ok. Não. Digo mais. E digo mais. Eu li a última página e a última página do epílogo, tá bom? Me julguem. Ai, nossa. Tá É a bom. vida. Eu sei. A gente não julga isso. mais, Carol. A gente aceita. Não, Você é, aceita. se Nossa quiser. amiga. Eu sou- Exato, nem julga. Lamentar sempre vai ser, né? Pois é, fazer o quê? Eu me esforço muito pra isso não acontecer. Então, mas acontece. Mas tá lá, né? E achei fantástico, assim, a história. Acho que ela demorou um pouquinho mais pra me pegar, mas é porque eu tava terminando a leitura de outro livro e tal. Mas quando eu engatei, eu falei, vai. E até falei pro Tan, eu vou começar a escrever minhas impressões aqui. Mas não dava tempo, porque eu terminava e começava
gostava. E, Dri, queimei almoço. Ah, Carol, eu queimei também. Eu quase, mas porque eu tava lendo do lado da panela. Então. Só não queimei porque eu tava mexendo aqui, ó, no Kindle. A vantagem do Kindle também. Ó, e se fosse no sopro, o vapor da comida ia ficar mudando de página. Né? Vantagens, escolhas, consequências. Mas assim, amei essa série, assim, não li os outros dois, mas tô aguardando ansiosamente a época pra gente ler. E eu acho, assim, que essa narrativa, ela é muito mais adulta, não indicaria pra crianças, adolescentes, enfim, a gente já citou aqui, mas achei ela muito cativante, só que alguns pontos me embananaram, tal, enfim, eu decidi não ir atrás do Sombra do Vento pra tentar ligar, eu falei, deixa como tá e segue aí a vida. Você ficou com medo? Porque quando você leu Makunaíma, tinha aquelas partes Eu ia perguntar isso, Tan. Não, no Sombra do Mas Vento ela não, mas comenta. eu fiquei. Porque ela comentou Porque, no assim, Sombra do Vento. Eu gosto muito de ouvir, né, também. Então, eu achei o audiobook e comecei a ouvir. Só que quando eu tô ouvindo, dependendo do horário, por causa dos meninos, eu só ouço, eu não leio. E aí, tipo, teve uma cena ali e tal, quando ele... Não quero dar spoiler aqui, mas você vai saber. Quando ele chega na casa do patrão. Tá. E ele começa a adentrar ali e tal. Eu falei, nossa, peraí. Então, todas as Vamos acender cenas uma na casa luzinha do aqui. patrão. Eu me lembrei do Drácula ali, que eu li recentemente. Exato, vamos acender uma luzinha aqui pra não ficar com Caramba, tanto, né? Mas muito bom. Porque eu também sou muito visual, então eu conseguia realmente identificar a cena ali, ver tudo. Eu gosto muito, eu fico muito imersa na história. Isso pra mim é fantástico. Pra mim, né, gente? É muito legal porque a gente sente, né, Carol? Eu choro, eu dou risada. Eu falo, toma, velho, toma, lendo livro, sabe? Assim, eu fico com raiva, eu crio expectativas. Eu falei pra vocês, eu criei tanta expectativa. Vai, quer casar do protagonista com ela? Exato. Eu falei, caraca, eu não acredito que você não vai escolher ela. Poxa vida, sabe? Vai, sim. Ela te pôs pra cima, você vai, pois sabe? É muito legal. Ó, e outra coisa que, assim, pra mim foi muito especial, e pode ser que vai soar babaca isso, mas faz mais diferença ainda a sua imersão no livro se você já conhece Barcelona. Eu ia comentar sim, isso. claro. Eu fui lendo como se eu estivesse em Nárnia, assim, né? Exatamente, um a gente lugar só... desconhecido. E Barcelona é praticamente um personagem do livro também. Está lá em tudo. Sim. Está descrevendo lugares conhecidos. Mas é sujo desse jeito, apinhado, tal. Carcomido. Nos anos 20, A palavra que eu acho que ninguém mais usa. Então me carcomido. lembrou o Raskolnikov lá no Crime e Castigo, lá em Meu, São Raskolnikov Petersburgo. não. O Raskolnikov, ele falava que o lugar fedia pra caramba. Não, mas é muito feio os lugares, sabe? As casas, é tudo carcomido Então, mesmo. eu não sei se passa. Pra mim não deu essa impressão. Carcomido, tô não sei o que carcomido. Assim, carcomido talvez a casa, né? O casarão abandonado e tal. Mas a Mas ninguém usa cidade... muito essa palavra. Porque eu dava risada toda vez que ela aparecia. Eu falei, Rafa, carcomido de novo. É que assim, o livro, ele passa numa época muito antiga, onde Barcelona Há 100 era anos, mais né? antigo, Há né? 100 anos, é. Se hoje as coisas em Barcelona já são velhas, imagina lá naquela Não, época. naquela época era menos velho, porque agora tá mais verdade. velho. Não, é verdade. Mas é antiga, Mas, gente. A diferença é o seguinte, a Barcelona, ela tem esse ar gótico. É isso que eu ia As falar. construções Ele é são sombrio. góticas, são sombrias. Então, você anda por Barcelona, você sente esse ar assim mais... Aquele ar mais boêmio, sabe? De você estar na cidade com uma iluminação baixa, mais indireta. É aquele clima, eu me assim. senti no centro velho de São Paulo, sabe? Sei lá. Não, mas é diferente, tá? Eu vou só defender Barcelona aqui, porque, gente, Barcelona é uma cidade incrível. Ela é muito linda. Ela tem uma parte que ela é toda atual, futurística. Tem partes coloridas também, não é tem tudo- muitas pinturas, porque tem um artista lá que é o Gaudí, que ele fez várias Que ele é citado no artes. livro, inclusive. O Gaudí foi um grande arquiteto. Ele é responsável pelo projeto da Sagrada Família, né? Da Igreja da Sagrada Família. E tem muitas construções dele pela cidade, assim como de outros arquitetos da mesma época. Então a cidade é riquíssima culturalmente e visualmente. É super bonito mesmo. Mas tem essa parte que é antiga, que também é muito bonita, que é o bairro Gótico. É onde fica a igreja da Santa Maria del Mar. E também, atrás do bairro Gótico, o André, você conhece Barcelona também, André? Atrás do bairro Gótico tem o Poblenou, que ele fala bastante aqui, que é esse bairro antigo também, que é o
Pueblo Nuevo, que tem, assim, muitas casas de fachada de pedra e a iluminação é um braço gigantesco, assim, de ferro com a luz lá na ponta. Então isso faz com que as casas ficam escuras também. E aqui no inverno, a gente tá em pleno inverno, aqui na Espanha, então as árvores todas, elas caem as folhas, então fica só galinhos mesmo. Então, agora você imagina, uma casa que é toda de pedra, com os galinhos de fora e a iluminação lá na ponta, fica uma coisa meio escura mesmo. E realmente as ruas ficam cheias de folhas. E outra coisa muito interessante, tem alguns endereços que são dados em detalhe. A esquina da rua tal com a avenida tal. Ou o Parque da Cidadela, ou Montjuic e tal. Mas principalmente de casas, assim, que ele dá a localização, ele fala do casarão do Pedro Vidal no alto da Vila Hélios, lembra? E no livro tem até o endereço, no cruzamento das ruas Abadesa, Ouzete e Panamá. E eu procurei esse endereço no Google Street View e o casarão existe. Você vê o casarão lá, assim, falei, foi aqui que aconteceu essa cena, sabe? Que bacana. Então é um cara que era apaixonado por Barcelona, fez Barcelona se tornar um personagem de seus livros e você respira essa Barcelona boêmia na sua obra, né? Só uma curiosidade que é bobeira, mas assim, tem um teleférico que eles citam no livro, que é o teleférico do Montjuic, né? Ele começa no Montjuic e aí ele tem 2 paradas e uma das paradas é na praia, ali na Barceloneta. E a gente, quando foi em Barcelona, a gente queria muito andar de teleférico com os meninos. Então a gente subiu a pé até lá em cima no Montjuic. A hora que a gente chegou no teleférico, tava em reforma e a gente não conseguiu descer. Não foi nesse teleférico. E eu falei, ai, que raiva. O Davi Martins, nosso personagem principal, andou de teleférico e nós não andamos. Né? E tem uma coisa interessante também, uma curiosidade, ele cita as feiras mundiais que tiveram em Barcelona. Uma delas foi em 1888 e a outra foi em 1915. E essas feiras, elas aconteciam ao redor do mundo, eram feiras de tecnologia, de inovações e tal, que aconteciam durante meses em algumas dessas cidades. E essas 2 feiras que aconteceram em Barcelona deixaram 2 legados muito importantes para a cidade que ele cita. Um deles é a construção de Montjuic e o teleférico e tudo que envolve Montjuic, e outro é o Parque da Cidadela, onde também acontecem várias cenas lá. Aí eu comecei a pesquisar sobre essas feiras, é incrível. A Torre Eiffel foi construída para uma feira e o plano ela era ser temporária, ela ia ficar acho que 20 anos construída e depois ia ser desmontada e tal. Ela chegou a ser vendida por estelionatários e tal, que enganaram pessoas, né, sua ferragem. O Palácio de Cristal de Londres, né, que já não existe mais, também tem até um time que chama Crystal Palace por causa do Palácio de Cristal, foi construído por causa de uma dessas feiras mundiais. Então a gente começa a ter contato com isso e começa a pesquisar e descobrir um pouco mais da história, da humanidade, inclusive, né, Exatamente. a partir de livros como esse. Mas eu quero propor agora, se vocês me permitem, porque como todos vocês estão contaminados e eu não estou contaminada... Contaminado pelo quê? Contaminado pelos outros livros. O André leu 3, a Jute que leu todos, o Tan e a Carol e você, amor, leu também o antigo. Eu gostaria de fazer a sinopse muito rapidinha do nosso livro agora, porque eu não estou contaminada, pode ser? Muito bem. Porque daí vai falar, então, sabe o Semperi? O Semperi, ele aparece no outro livro. O Barcelona também... Não, gente, não, eu não sei. Mas como que você sabe? Você acertou 2 pessoas. Porque você tá com o texto aberto aqui na minha cara. Já que a gente tá falando de pessoas que apareceram, eu só quero tirar uma dúvida pontual. Aquele padre que acerta as tantas na história, faz o casamento lá, ele aparece depois? Porque ele já era mó caquético, eu tive a impressão de que não, era ele era muito velho, já se ele apareceu depois, foi... Então, mas eu tive a impressão de que era um personagem recorrente. Ele tava num quadro, ele apareceu depois, ele tava num quadro. Isso a gente pode discutir na parte com spoilers. Vamos contar aqui então um pouco da história do Jogo do Anjo. A história começa com o Davi Martins e ele narra, ele é um escritor muito novinho, né? E ele, pelo que o livro diz, ele tem muito talento, ele escreve super bem e ele é um rapazinho que teve uma infância meio difícil porque a mãe dele abandonou ele, o pai dele não era um bom exemplo de uma pessoa amorosa e ele começou a escrever. O primeiro emprego dele escrevendo, ele começou a escrever crônicas policiais para um jornal. E as pessoas ali começaram a perceber que ele era muito bom.
bom. Então ele era privilegiado porque ele era muito bom. Inclusive, uma das pessoas que meio que apadrinhou ele foi o Pedro Vidal. Então vamos pegando os nomes aí das pessoas. E o Pedro Vidal meio que apadrinhou ele e acreditava que ele tinha um talento muito bom. E, gente, infelizmente, uma pessoa com um talento muito bom, ela sofre o quê? De inveja. Então a galera ali meio que ele tinha que tomar seu cafezinho sozinho, sair a hora do almoço sozinho, porque ninguém queria estar junto com ele. Até que ele, um menino que é sozinho, talentoso, pobre, e aí ele narra, tipo Raskolnikov mesmo, o lugar que ele morava, que era fedido. E tem aleatoriamente uma cena que o pessoal falava que adorava, ficava espiando pela janela quando a vizinha recebia um outro cara lá. E eu falei, gente, por que isso tá no livro? Mas enfim. E aí, por conta desse desespero de querer sair desse lugar fedido logo, ele assina um contrato de longos e longos anos com 2 caras que eram interesseiros, né? Manipuladores. Mas os caras, eles até então fizeram o que era certo. Ele fez um contrato com o Davi Martin, que ele tinha que escrever uma série de livros que era da Cidade dos Malditos, né? Que era contos, livros, ficção, enfim, acontecia assassinato, acontecia muita coisa. E os caras falaram assim pra ele, ó, você pode escrever, a gente tem que fazer dinheiro com isso, a única coisa que eu te peço é que você não pode pôr seu nome. Só que ele ganhou dinheiro, era um contrato muito bom. Só que nesse meio tempo, ele se cansou, né, de usar o pseudônimo dele. O Pedro Vidal falava pra ele, cara, você é muito bom, você fica escrevendo essas porcaria aí. E o Pedro Vidal, ele tinha um motorista, e o motorista tinha uma filha que é a Cristina, e a Cristina também ficava olhando pra ele com aquela cara de, você tá vendendo, você tá se vendendo pra escrever com um negócio desse. Cara, mas ninguém tava no pé do Davi pra saber que ele morava numa pensão super fedida e que ele tem conta pra pagar. E escritor, infelizmente, é muito complicado, né? Vocês que vivem aí no mundo de leitura, vocês sabem como é complicado a pessoa viver só da sua arte, do seu talento. E aí, nesse meio tempo, o Davi descobre que ele tem uma doença muito séria, e aí ele fica naquela coisa, e agora eu vou morrer escrevendo uma coisa que eu não quero, que eu não gosto, e ainda por cima não vou poder colocar meu nome, ou eu vou largar a mão disso tudo e vou tomar outro rumo da vida. E aí ele conhece uma figura muito importante, que é o Andreas Corelli. Que começa a mandar uns bilhetinhos pra ele, enigmáticos e tal, entra toda numa investigação aí pra saber quem é esse AC, Sim, né? inclusive ele sonha com o Corelli antes mesmo do próprio Corelli aparecer. Ele é apresentado como um editor, se não me engano, francês. Ou de outro lugar, de uma né? editora francesa, né? Isso. E aí o Davi Martin fica, e agora? Será que eu rompo tudo com o Barrido e o Escobilla pra fazer o contrato com o Andreas Corelli? Ou eu mantenho a minha palavra e continuo a resto da vida aqui? Porque afinal das contas eu tô morrendo, então não sei se eu quero comprar essa briga. E por fim, ele decide, por conta da doença dele mesmo, chutar o balde e falar, não quero mais saber de vocês dois. Falou pro Barrido e pro Escobilla, não quero saber mais de vocês dois, não vou mais escrever pra vocês. E ó, daqui a pouco vocês vão estar morto também, então eu vou fazer outra coisa da minha vida. E aí, então, ele fala com o Corelli e ele fala, qual que é a sua proposta? E aí o patrão faz uma proposta. E pra mim, eu acho que vale a pena, eu acho que isso não é spoiler. Porque a proposta que o patrão faz pra ele, fala pra ele assim, ó, você vai ganhar muito dinheiro, eu não sei quanto que é corrigido isso. 100 mil francos. 100 mil francos, não sei quanto que é isso corrigido. Deve ser muito dinheiro naquela época e agora deve ser muito dinheiro também. E aí, você tem que escrever um livro pra mim. E o livro, você vai ter que escrever ele de uma forma com que você tem que usar todo o seu talento. E o livro é sobre religião. Você vai ter que criar uma nova religião. Pra mim. Nossa, Pra isso é mim. muito louca, né? E aí, gente, esses capítulos aí, tem mais séries, assim, de capítulos que eles... De discussão que eles sobre a falam religião. sobre a fé, o que é religião, aí mistura fé com mito, com acreditar, com a necessidade de acreditar em alguma coisa. Então, isso é muito interessante mesmo. Você, inclusive, tinha falado, essa parte, lembra dessa conversa? Não, mas é que a Você primeira tá vez se que apareceu... apropriando da minha opinião. Isso é verdade. É que a primeira vez que apareceu, eu falei, nossa, amor, que chata essa parte deles ficarem discutindo sobre fé e tal, não sei o quê. Aí eu falei, Não, pelo amor de Deus. Exatamente, essa foi a minha reação, tá? Eu falei, essa é a parte que tá coroando o livro pra mim, porque tá entrando numa área que a gente pensa muito. Nossa, é importante dizer que o Davi não era religioso, hein? Ele era um ateu, qualquer coisa assim. Ele vai até Super comprar uma cético. Bíblia, ele nem tinha uma Bíblia, ele teve que comprar uma Sim, Bíblia pra conhecer melhor. Com Gustavo Barceló. Com o que- Gustavo. Eu até Barcelona. separei uns trechos aqui pra ler sobre Sim, isso. cara. Mas só uma coisa que eu queria falar antes é porque, assim, nesse meio tempo dele trabalhando com o Escobilla, que ele conheceu o patrão, ele sempre se refugiava numa livraria, que era a livraria do Sempere Filhos. Porque quando ele era muito criança, ele gostava já muito
muito de ler. Então ele vira e volta, ele fugia pra livraria do Semperi e ele falava, eu quero ler e tal. E aí ele lia e o Semperi dava presente pra ele de livro. Ou às vezes ele ficava sentadinho ali no chão lendo. Então ele meio que cresceu aos pés do Semperi, ali na livraria. E o Semperi tinha um filho também, da Semperi filho, que ele também ficou filhos, muito... né? que ele também ficou muito amigo, né, dessa família. Ele ficou muito próximo. Então ele ficava ali com o Semperi, lendo os livros e tal. A livraria acho que já era a terceira geração de Semperi, né? Não era ele que tinha começado, já era algo que vinha de outras gerações passando de pai para filho. Então Semperi e filhos, o pai já era filho de outro Semperi lá de trás que tinha começado a livraria. E aí no meio dessa confusão dele assim de, e agora, pra onde que eu vou? Que emprego? Vou pra lá, não vou pra cá e tal. O Semperi viu que ele tava muito doente, tava muito mal mesmo e resolveu levar ele pra onde, marido? Pro cemitério dos livros esquecidos, aquele lugar que Olha é aí, apresentado o na nosso abertura personagem. da Sombra do Vento. E qual que é o rolê do cemitério? A gente mencionou isso no outro episódio também, mas o cemitério dos livros esquecidos é pra onde ia, e como a gente descobre que existe um livro que explica a origem dele no século XV, então era algo muito, muito antigo que existia nos calabouços de Barcelona, pra onde iam os livros esquecidos, os livros que ninguém mais se importava com ele, ninguém mais lembrava. O Tan deu essa informação naquele outro episódio dizendo que eram os livros que não eram vendidos nas livrarias ou de uma livraria fechava e mandava pra lá. Eu acho que é mais que isso, Tan. Eu acho que tem esse ar mais até mítico, né? De livros que foram esquecidos mesmo, que ninguém mais se importava com ele, desapareceu em algum lugar e foi parar no cemitério. E que alguém levou também, né? Tipo, os livros esquecidos por todo mundo, só que importante pra alguém, né? Porque são as pessoas que vão levando lá, né? E os livros contêm a alma das pessoas que escreveram e um pouco da alma das pessoas que leram. Gente, a coleção Vagalume inteira deve estar nessa biblioteca dos livros. Estão republicando a coleção Vagalume no Brasil, gente. Não esqueceram dessa, não. E esses livros eram colocados lá sem catalogar, né? Eram simplesmente deixados onde a pessoa que o levou lá queria deixar. E eram vários corredores, vários andares, escuro também, né? Nesse ambiente. Eu imagino uma coisa meio orgânica, assim, né? E muito labiríntico. Isso, meio labirinto. Inclusive o pessoal se perdia lá dentro. No lugar Exato. que queria ficar, né? E também os livros meio que escolhiam também pra mão de quem iriam quando alguém fosse visitá-lo pela primeira vez. Porque quem visita o cemitério pela primeira vez tem o direito de levar um livro. E quando você entra, a recomendação é que deixe o livro te escolher. Então, o Davi vai pra esse cemitério. E escolhe um livro, na verdade, o livro escolheu ele. E o porteiro é o mesmo, né? O Isaías. E o porteiro. Isaías. Isaac, não é? É o Isaac. É. Isaías não, Isaac. E esse livro, ele passa em 3 atos. Eu percebi que o primeiro ato é muito sobre essa questão do Davi doente, dele se afirmando como escritor, e agora eu escrevo uma obra minha ou não, do relacionamento dele com o Pedro Vidal, da Cristina, que é a filha do motorista, dele lá com a livraria, nos Semperes, como ele conhece o patrão. Então essa primeira parte do livro conta muito ele ainda doente, ele ainda se entendendo como gente, E né? montando o mistério, né? Porque até então as coisas só estão sendo lançadas, não tem nada se encaixando. Ele tá na sua vida triste, decepcionado, se perdendo cada vez mais, se afundando e sem muita esperança. E as coisas são lançadas. Itens vão entrando aqui, elementos ali que vão se encaixando lá na frente. Acho que na sua sinopse só faltou mencionar a Isabela, né? Ah, é verdade. Eu amo a Isabela, então, gente. mas é porque eu ia citar agora também na segunda. Porque o que acontece? Quando começa o ato 2, no final do ato 1, ele tá morrendo, ele tá com o tumor incurável e ele vai morrer. No ato 2, ele continua ainda quase morrendo e aí acontece uma coisa lá que é muito maluca e de repente ele, ao invés de estar quase morrendo, ele se rejuvenesce e ele fica maravilhoso. E quando ele vai na livraria do Semperi, ele tá super bem. O Semperi até fala, me dá um pouco disso que você tá tomando porque você tá Esse super bem, né? tônico aí. Esse tônico. Porque você tá maravilhoso. Só que quando ele tava doente, ele comprou um casarão, comprou não, alugou, né? Um casarão que ele sempre passava na frente e tal, essa coisa de pessoas que são muito boêmia. E ele falou, não, porque eu sempre vi esse casarão, quero morar aí. E aí ele pegou e foi morar nesse casarão e quando ele tava caquético, morrendo, tomando muita codeína e muita cafeína pra terminar de escrever os livros dele pra galera lá do Escobila, e nessa vinha uma menina que entregava comida, porque ele tinha que comer, né? De um lugarzinho que tinha comida lá, e a menina vinha, entregava, e ele dava umas moedinhas pra ela. E a menina vinha, entregava e dava umas moedinhas. E aí, no ato 2, a gente percebeu que passou um tempo, né? Que ele já tava melhor. Passou
tempo, e aí a menina cresceu, e a gente descobre que essa menina é a Isabela e virou escritora, porque toda vez que ela ia entregar comida lá pro Davi Martins, ela via que ele estava escrevendo, então ela meio que se inspirou também pra se inscrever. E aí no ato 2 ela aparece, entra na casa dele e fala, olha, eu quero ser mentoreada por você, eu quero te ajudar, eu quero que você leia meus escritos e me ajude aí com os meus escritos e tal, e foi muito interessante esse relacionamento dele com a Isabelle. E uma personalidade dessa menina, que os diálogos dos dois eram uma delícia de ler. É um ar fresco, assim, parecia a sensação, nossa, o raio, a luz brilha. Um raio de luz. Abriu a janela, né? Só que ao mesmo tempo ela é super ácida, assim, também, ela não se deixava engolir por ele, Ela não é submissa, né? Ela é meio espivitada, entrona assim, na vida dele, assim. Eu imagino que a idade deles também não é... Quando a gente lê o livro, e é interessante isso, o Paulinho até comentou, que não tem uma descrição física das pessoas, né? Então a gente fica Muito imaginando como que ela é, como que o Davi Martins é. Esse lance das descrições, porque assim, ele descreve, sei lá, vou inventar aqui, linhas angulosas no rosto e pele pálida. Tipo, fique com isso e se vire, né? Aí, não sei se acontece com vocês, mas eu vou andando na rua e eu vejo a Isabela. Eu falo, a Isabela tá ali. Aqui é o Davi. Buscando referências, assim, eu consigo enxergar as pessoas na rua, é muito engraçado. Mas dele mesmo, do autor, ele não se descreve, né? Quem tá falando, ele não se descreve. Como aconteceu com o Daniel no primeiro. Não, e até quando ele fala assim, essa parte quando é pálido, mas normalmente tá associado a algum momento que às vezes, tipo, a pessoa tá meio... Tá pálida, né? Parece que é físico, é uma descrição física, mas parece que é mais sobre o estado de espírito daquela pessoa, assim, a sensação que dá. Então, tipo, nem isso pra mim parece assim, é pálido. O que significa? O que acrescenta? Com exceção de algumas mulheres que ele dá uma descrição um pouquinho mais voluptuosa. Mais curvilínea, né? Sim. Então, ele faz isso com algumas mulheres, mas assim, daí é discussão pra outro... Dá outro podcast isso, né? Pri, se você estivesse ouvindo esse episódio, você gostaria de ter todos esses spoilers que você deu? Não foi... Não, porque o livro ele vai correndo agora. Porque no primeiro a gente contou sabe? Muito menos que isso que você contou aqui. Não, mas é que vocês contaram uma coisa que eu falei, não era pra contar. Não acredito. Mas eu acho que mais do que isso não dá pra contar mesmo, não. Não, porque daí agora o livro vai discorrendo isso. Aí vai desenrolando e se encaixando e nos prendendo cada vez mais. É daquele tipo de livro que se você gosta de ler, se você gosta de entrar numa aventura literária, esse é um dos que vai te prender até o final. Ele tem suspense, ele tem terror, ele tem romance, ele tem aventura. A casa dele tem vida própria praticamente, sabe? É uns negócios muito malucos, assim. História policial. E também eu gosto muito do Safon, de que ele escreve de um jeito poético, só que ao mesmo tempo ele escreve de um jeito muito prático também. Então, quando ele precisa colocar uma poesia, uma metáfora para uma descrição ou para um sentimento, uma sensação, ele consegue colocar na medida. Mas quando ele precisa ser prático e falar, eu entrei na sala e olhei para a janela, ele não enfeita demais. Quando é para ser prático, ele é. Quando é para ser poético, ele é também. Eu acho isso genial. Não é cansativo, né? Você tinha separado, André, algumas frases, eu tenho umas frases aqui, pequenas. Porque ele é o artesão das palavras, né, cara? Isso. Ele faz, assim, no meio de um acontecimento que podia ser trivial, você vê, cara, como ele escolheu essas palavras pra esse momento tão simples, assim, e ficou tão bonito, sabe? E o André vai mostrar alguns pra nós aqui. Tá aqui em espanhol, vou fazer uma tradução livre aqui, né? Tentando não matar a poesia. Mas uma hora ele fala assim, eu concordei de novo, combatendo a náusea que começava a escalar pela minha garganta. Olha que bonito isso, cara. Eu acho tão genial. Porque ele tá concordando, mas ele tá com aquela sensação... Você entende, né? Que ele tá concordando da boca pra fora, porque de dentro dele ele tava se queimando com aquela informação que eu nem lembro qual que é. Essa aqui é longa. Acho que é melhor alguém ler em português. Tá fácil de encontrar. Porque eu vou fazer uma tradução muito ruim. É poesia, né? É o capítulo 37 do segundo ato. A chuva não chegou antes do anoitecer, e quando começou a cair, desmoronou em cortinas de gotas furiosas que em apenas alguns minutos cegaram a noite e afogaram telhados e becos sob um manto negro que batia com força em paredes e vidros. Meu Deus. É uma chuva, gente, Era uma chuva. Pois é. Poético. Mas aí depois, 2 frases pra frente, ele fala, eu me levantei e fui até o quarto pra procurar cobertas pra me cobrir.
Tipo, assim, né? Então não é aquela poesia melosa que o tempo inteiro tá com metáforas e não sei o quê. É quando tem momentos específicos. Eu gosto muito disso. Se fica muito nisso também cansa e você se desconcentra, Sim, né? Se vem de vez em quando exato. você fala, nossa, que frase da hora. Exatamente. Eu quero aproveitar a sessão de frases, porque também não é spoiler, né? A gente já falou que o Corelli, eu não li Corelli, Eu falo não sei Corelli se eu li também. com um Eu tom também, mais... Corelli. Corelli, a gente tá falando Corelli o tempo todo. Corelli ainda meio, Corelli? parece meio É, italiano, né? não sei, Todo não o tempo sei. todo fala assim, francês. É, Não, pode parece ser italiano. isso. Todo personagem que falava o nome, falava, não, parece italiano. Corelli. Mas enfim, já foi dito que ele contratou do Martim aí a criação de uma religião. Uhum. E dentro dessa cereja do bolo que a gente falou agora há pouco aí, eu queria trazer algumas frases dessas conversas. Foram várias, né? Eu só pincelei algumas dessas conversas aí entre ele, o patrão, né? O patrão é esse Corelli, e o Martim, o contratado para escrever. E o Corelli funciona como o editor dele, né? Então ele escreve os manuscritos, marcam encontros, eles se encontram, ele Corelli lê e fala, enfim, dá o feedback dele a ler. E eu queria ler algumas frases só também. Lá no começo ele fala, né? Martim, quero que crie uma religião para mim. Beleza. A pessoa que procuro não é um teólogo, e sim um narrador. Sabe o que é uma religião, amigo Martim? Um pouquinho mais abaixo, poesia à parte, uma religião vem a ser um código moral que se expressa através de lendas, mitos ou qualquer tipo de objeto literário com o objetivo de estabelecer um sistema de crenças, valores e normas que sirvam para regular uma cultura ou uma sociedade. Mas então está dizendo que uma doutrina não é mais que um conto? Tudo é um conto, Martim. Tudo é um conto, uma narração, uma sequência de acontecimentos e personagens que comunicam um conteúdo emocional. E aí ele começa a escrever, ele pesquisa, compra a primeira Bíblia, e aí ele começa a pesquisar vários autores que falam sobre religião, escreve algumas coisas e tal, e volta numa segunda conversa com ele lá. E aí ele entrega, o Corelli fala, tá um caminho interessante e tal, mas você não tá muito indo na fonte, você tá lendo as pessoas que falam sobre a Bíblia. Ele não tá reescrevendo a Bíblia, tá? Ele tá criando uma religião nova. A Bíblia é só meio que uma referência de religião pra ele. E aí o Corelli começa a falar pra ele uma coisa que eu quase escrevi um artigo sobre isso, tá? De verdade. Ele fala assim, o problema é que os pais eram os pais da teologia, né? Que ele tava lendo. O problema é que os pais são dois carolas e estão convencidos de que essa história de literatura só vai levá-la ao inferno ou à solteirice mundana. Uma das poucas certezas que encontrei foi a de que a vasta maioria dos autores que se sentiram chamados a escrever sobre o divino, o humano e o sagrado, podiam até ser estudiosos, eruditos e piedosos em grau máximo, mas como escritores eram uma porcaria. Eu dei muita risada. Sim, eu também, eu lembro desse momento. E aí ele sugere, vai ler a Bíblia, para de ler quem fala sobre a Bíblia. Leia a Bíblia de cabo a rabo. É uma das maiores histórias já contadas. Não cometa o erro de confundir a palavra de Deus com a indústria do missal que dela vive. Isso é fantástico, né? Muito, a gente precisa falar muito sobre isso hoje em dia. Muito. Essa conversa toda, e ele tem mais de uma vez essa conversa, né? Ele volta, muitas depois vezes. ele vai, ele volta de novo, e é de um conteúdo riquíssimo pra gente pensar sobre religião, pra gente pensar sobre teologia. Tem muito ouro nesses diálogos. Tem um livro que eu gosto muito que é o Maravilhoso Bom Deus, sobre disciplinas espirituais e tudo mais, mas ele fala assim, sobre narrativas. E ele enfatiza muito sobre essa narrativa. Daí volta lá pra Bíblia, vê assim, Jesus conta histórias, nós somos histórias, então nós somos seres narrativos. E daí, na hora que eu tava lendo essas conversas entre o Andrés com o Davi, eu falei assim, eu me via isso, assim, exatamente isso. Eu falei assim, nós somos seres narrativos e como que as histórias impactam a gente, né? Ganha o nosso coração. E às vezes a gente fica não lendo. O problema não é ler os pais aí, pra usar o termo que ele usou. O problema é só ler as pessoas que falam sobre a Bíblia e não ler a Bíblia mesmo. Não vai na fonte. Eu tô com essa frase aqui que a Ju falou, quando o Corelli fala assim, os seres humanos aprendem e absorvem ideias e conceitos através de narrações, de histórias, não de lições magistrais ou de discursos teóricos. Pra gente que gosta de ler, olha, ó, por isso que a gente lê. E esses livros, eles são uma homenagem à literatura,
né? E ele, inclusive, na entrevista, ele fala que o primeiro livro é o coração do leitor. Ele entra no coração do leitor, te pega pela mão e te leva pro universo da leitura. O segundo é o coração do autor, de como ele trabalha as palavras, de como ele manipula o que ele quer manipular para construir e fazer as pessoas pensarem o que ele quer que faça pensar. Então é uma ferramenta que pode ser tanto usada pro bem, para educar, para encantar, para iluminar as pessoas, quanto pro mal, né? Para levá-los a fazer o que quer. Pra manipular. Inclusive, nessa conversa aí, ele pega e fala, né? Você tá dizendo pra mim que a doutrina é um conto? Aí ele fala, tudo é um conto, Martim. Eu imagino esse Corelli, todo debochado, falando, tudo é um conto, Martim. O que a gente crê, o que a gente conhece, o que a gente lembra, inclusive aquilo que a gente sonha. Tudo é um conto, é uma narração, é uma sequência de acontecimentos. São personagens que se comunicam dentro de um conteúdo emocional. É um ato de fé e é um ato de aceitar. Aceitar a história que estão nos contando. Então a gente aceita aquilo que é verdadeiro, aquilo que está sendo narrado. Então, assim, é muito louco, né? Segunda vez no podcast que a Adri foi mudada de opinião já, hein? Olha, isso é verdade. Isso é verdade. Cara, eu vou confessar aqui antes da gente ir pro bloco de spoilers, de que eu tava zero empolgada. Eu tava muito brava com o Paulinho. Porque eu falei, como você me indica esse livro gordinho entre o Natal e o Ano Novo? A gente tá preparando o retiro, a gente vai receber visita. E mas assim, já eram 2 meses, já tava proposto desde o início que seriam amor, 2 meses. Mas é que tudo isso na minha cabeça era uma desculpa pra falar que eu não queria ler esse livro, sabe? Aí eu ficava jogando pra ele, né? E eu não tava, gente, zero. E ela não tinha lido o primeiro. Mudou? Cara, eu acho que foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. Olha, de verdade. Strike 3. Agora você vai dar uma chance pra Sombra assim, do Vento? Porque a Sombra do Vento Mas você já não comecei leu, né? a ler, bonita. Já comecei a ler. Aê, muito bom, muito bom. Não, porque eu falava assim, não, Dri, o primeiro foi sensacional, foi uma experiência magnífica. Ela falava, mas você gosta de todos os livros que você lê, fala um que você não gostou. Olha Aí que eu ficava maldade. assim, ó. Guardou no coração, porque eu nem lembro de ter falado falou isso. assim, não, é porque Olha assim, aí. eu sempre tento achar o lado bom de alguns livros, Sim. tento o valor pra ele ser clássico, pra ele ser conhecido, sempre vai ter, né? Então a gente tenta encontrar. Mas esse aqui, a Sombra do Vento, foi algo que mexeu tanto com a gente, que falou tanto, né? O Tan tinha falado que tinha sido o melhor livro que ele leu naquele ano. Pra mim foi uma experiência magnífica também. A gente ficou com aquela sensação, não, temos que ler o outro logo e tal. Só que a gente entra em outras leituras, outros livros vão chegando e tal, a gente vai dando sequência pro literário. E aí dava preguiça de continuar pelo tamanho do livro mesmo, né? Falando, nossa, vamos pra outro desse tamanho, será, né? A gente foi adiando, os nossos ouvintes começaram a pedir e falou, não, vamos ter 2 meses agora, a gente separa, tira uma folga em janeiro e embarca nesse livro. E agora a gente não vê a hora de continuar pro terceiro, né? Pois é. Não, pra mim esse livro é melhor que o primeiro ainda, Olha mas aí. muito melhor. Não sei se isso me anima ou me desanima, então, mas tá bom. Não, tem gente que acha o primeiro melhor. Sabe por que eu prefiro o primeiro? Sabe por quê? Porque foi o livro que eu fui apresentada. É que nem... Eu acho que e é vou o chamando uma coração, olhada tem o aqui. coração. Eu acho que é... É, que nem Agatha Christie. O primeiro livro que eu li dela é o que foi o Assassinato no Expresso do Oriente. Tem o meu coração de um jeito, sabe? Pra mim é igual, por exemplo, eu assisti Duna 1 e Duna 2, né? Que são filmes. Eu não li os livros, Sim. gente, infelizmente. E meus filhos ficam, nossa, mamãe, o Duna 2 é muito melhor que o Duna 1. Eu falei, meu amor, o Duna 2, ele é muito melhor que o Duna 1. Mas o Duna 2 só é melhor porque existe o Duna 1. Então eu tenho que voltar pro Duna 1, entendeu? Então eu tenho que ler A Sombra do Vento. Pra mim isso é com Star Wars. O episódio 4, pra mim, nunca vai ser substituído como o principal E eu no gosto meu mais do coração. 5, E olha eu aí. sei que ele não é o melhor. Eu sei que ele não é tecnicamente melhor. Mas ele tem essa paixão que tá lá e ninguém vai substituir. É arte, né, gente? É subjetivo. Essa é a beleza da arte. O que é pra mim é pra você. Não dá pra nem colocar melhor, pior. Simplesmente diferente. Assim, mas acho que o A Sombra do Vento... Ele tem esse lugar especial, pra mim, nostálgico. Então ele ocupa um lugar Sim, lá sim. atrás. Eu li com 14, 15 anos. Então ele tem esse lugarzinho, assim, do meu início de leituras mais robustas foi com A Sombra do Vento, né? Então ele tem esse lugar especial. É diferente, né? Terminando o Jogo do Anjo, como a gente terminou com uma semana antes da gravação, eu falei, eu preciso ler o comecinho da Sombra do Vento pra tentar voltar pra aquele sentimento inicial da primeira leitura e se conectar a esse livro. E eu li até aquele momento em que ele observa pela janela uma pessoa pelo lado de fora, né, com o rosto escuro, tal, fumando com a mão dentro do casaco, que tem aquela revelação meio que surpreendente, assim, né, uma parte meio chave, assim, do primeiro livro. Aí eu fui lembrando
lembrando do Jogo do Anjo, de como no começo também ele apresenta todo um cenário que você acha que tá meio disforme ainda, que não vai chegar a lugar nenhum. A mesma coisa acontece na Sombra do Vento, Dri, pra te motivar a ler a Sombra do Vento. Ele vai jogando informações que você não entende muito bem porque tá passando por aquilo, mas a segunda metade, ou na metade pra frente do livro, é tudo se encaixando. É personagens que estavam lá e entrando e você entendendo por quê, coisas sendo respondidas. Ele recompensa você por todo o mistério formado, sabe? Como Sabe foi que- no Jogo do Anjo. Sabe que eu tô rindo? Porque eu acho que a minha mente me sabotou no Sombra do Vento. Porque na minha cabeça, um menininho de 10 anos se apaixona por uma mulher cega. E aí eu fiquei já... para tudo! Eu tenho um filho de 10 anos. Vai botar um romance aqui entre essas duas crianças? Eu não quero saber disso, não. Eu não vou parar de ver. Mas eu acho que não mas deve o ser tempo isso. passa, tá? Pela reação da Cresce. Carol, não deve ser isso. O tempo passa, Ele gente, o tempo cresce, tá passa. tudo certo. Mas ele se apaixonou mesmo por uma vez, Gente, paixão coisa de criança. normal. Você nunca teve um crush mais Não velho? tô defendendo, mas é um crush. Você não ganhou um crush. Mas Leia, dá uma chance, vai ser muito bom, você vai gostar. O que eu gosto do Zafon é que eu acho que eu falei isso no outro episódio. Ele não subestima a nossa inteligência, assim. É, a gente não é burro, né, pra ele, né? Ele não joga. É tipo assim, ele não dá uns nó esquisitos. Eu acho assim, ele fala, não, esse cara tá me acompanhando. Ele não facilita, não. Ele não fica explicando, Não, né? ele não Recapitulando subestima, nada. assim. Se você Por pegou, isso que eu acho tá que é uma lá. leitura pra pessoas mais velhas mesmo. Porque assim, por exemplo, comparando com Harry Potter, isso era uma coisa que a J.K. faz e que me irritava muito. Mas aí depois eu parava e falava, gente, mas o público-alvo de quando foi escrito o livro não era pra minha idade, sabe? Porque daí você entra no Câmara Secreta, que é o segundo, ela explica tudo de novo, que o Harry era um bruxinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí no terceiro ela explica tudo de... E no final parece que tem um geninho que explica toda a moral da história e o vilão vai contando, é porque eu fiz isso, fiz aquilo. E, gente, Harry Potter é muito bom, eu amo. Mas só pra dizer que o Zafon não faz isso. E eu Ele senti não falta. faz Eu isso. gostaria que ele me pegasse Eu- pela eu- mão eu no percebi. fim desse livro assim e falasse, ó, isso aqui, né, foi por causa disso, tal. Não, Tá você no quer que Prisioneiro pescar. do Céu, marido. Tá no Prisioneiro dele. Ele pega na ele sua às mão. vezes eu vi que tem algumas frasezinhas assim que ele coloca. Ele coloca uma frase que dá aquela piscadinha, tipo assim, lembra que no capítulo 2 eu citei alguma coisa parecida com isso? Igual a Isabela, que era a menina que dava a gorjeta, que ele dava a gorjeta pra ela. É, mas isso é bem explicadinho, Esse ele né? explica, mas tem outras coisas mais pro final que eu ia grifar e esqueci, pra dar um exemplo, mas ele só dá aquela citadinha assim, pra te dar o cheiro daquilo ali, você se lembrou. É um livro pra ler observando. E Nada é à anotando, sim. eu acho que tipo, essa é uma dica valiosa, assim, leia e anote algumas coisinhas. E pra fechar a sessão pré-spoilers aí, eu só queria trazer mais duas frases de conversas que rolou entre a Isabela e o David. David, por Eles favor. falam, David. Tá bom, tá bom. E tem que fazer o desenho Entre a ainda. Isabela. Ensina aí, André, como É, que fala David? Depende do lugar da Espanha, né? Pode ser David ou pode ser David. Aí- David. É igual Madrid. É Vou igual falar Madrid. Martim. Você não pode ignorar o D, sabe? Tem que ter um David. Tá bom, Tá, mas não precisa falar igual. Pode ser só Davi, mas David não, por favor. tá bom. Eu queria trazer algumas frases aí, duas, né, que eu separei da Isabela com o David, ó, o Davi. E eram conversas deliciosas, porque como a gente falou, ela tava aprendendo a ser escritora com ele, né? E tem uma hora que ele fala pra ela, ó, você tem que sentar a bunda na cadeira e escrever, é isso. Aí ela fala, pensei que era algo que brotava do artista, assim sem mais nem menos. Aí ele fala, a única coisa que brota sem mais nem menos é pelo e verruga. Muito bom, muito bom. Muito bom. É, lição de vida, cara. Dá pra escrever na parede essa frase, né? Dá pra Exato. pôr na lápide essa. Motivação pra trabalhar, né? É. E aí tem uma hora que eles estão... Ela reclama muito da vida boêmia dele e tal, né? E aí ele vai se defender uma hora e, cara, isso não é uma frase nada cristã, tá? Mas não deixa de ser uma frase muito boa. Um homem tem que ter vícios, se possível de categoria, ou não terá do que se redimir quando ficar velho. É verdade. Boa. Cara, os diálogos dele com a Isabela eram muito bons. Eram Sim. muito bons mesmo. Muito bom. E aí, Tan, o que temos de novidades no Ictus? Não temos novidade. A novidade é que a gente continua no LBC. Boa. A gente lançou aí alguns episódios em Salmos. Acredite que quando esse episódio for ao ar, a gente vai estar lançando o Profeta Joel. Seguimos firme e fortes aí. Se você não conhece ainda, fica um super convite ao nosso carro-chefe hoje. Há bastante tempo já, né?
O podcast Leitura Bíblica Comentada. E tem, graças a Deus, abençoado muita gente. A gente segue com as leituras coletivas lá no Discord. Inclusive, o livro que a gente vai ler pro mês que vem, a gente vai falar daqui a pouco, foi uma sugestão de alguém lá no... Na verdade, a pessoa já tinha sugerido em 2 lugares, né? Porque ela participou aí do Vem na Minha, no Irmãos, e a pessoa já tinha me falado desse livro também lá no Discord. Então, assim, é muito legal de ver essa escolha até orgânica dos livros, né? A gente não fica muito na escolha de hypes e tal. Os livros, como no cemitério, né? Eles vão se apresentando pra nós. É, muito. E a gente isso é vai muito legal, só né? pegando e seguindo. Então vamos ter leitura coletiva do próximo, então. Vamos Como ter, com todos certeza. que a gente tem aqui no literário, né? Por quê? No Vem na Minha, nós convidamos as pessoas da cabine Irmãos.com. Se você não sabe, o literário é uma parceria entre Irmãos.com e o Ictus, né? Então, na parte de Irmãos.com, nós temos uma cabine, um grupo no Telegram, em que as pessoas que contribuem com o nosso trabalho participam desse grupo e lá a gente troca várias informações sobre várias coisas, né? Todos os assuntos, né? Geralmente coisas relacionadas ao podcast e tal. E eu convidei o pessoal da cabine para mandar áudios para participar do Vem na Minha, que é o primeiro episódio do ano em que a gente faz indicações. O André mandou indicação, a Carol mandou indicação. Então, nossos amigos contribuem com suas indicações. E uma nos chamou muita atenção. É um livro que já tinha nos chamado a atenção em algum momento. E quando vem alguém e confirma isso, a gente fala, não, é isso mesmo. E o Tan veio e sugeriu, e enfim. O Fernando Roberto, no Vem na Minha, indicou o livro O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino. Então, nós vamos para a literatura brasileira, voltamos, né? Vamos da Espanha pro Brasil, nessa ponte aérea aqui do literário. E nós vamos ler um livro brasileiro no próximo mês. Então, venha com a gente para ler O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino. Pelo que a Carol investigou, parece que está em falta na editora, a versão impressa, mas o Kindle dá para comprar, tava num preço legal. E sebos também, né? Então, Ah, exatamente. sim. Às vezes tá aí na sua biblioteca e você nem sabia, na biblioteca do seu pai. Ou nas livrarias perto de você, física, por que não? Não é porque não tá na editora que não tem Ah, lá na Não, verdade. não tem. Eu fui em 3 livrarias aqui em São Paulo. Livrarias diferentes e não tem. Só tem uma versão em HQ. Que é o do graphic novel, né? Ah, não vai pra essa não, hein, galera? Não, Olha lá. daí é resumida. Não que seja ruim, mas vai no original primeiro. É, depois vem HQ. Então você pode contar a sua epopeia aí de encontrar o livro, ainda vira conteúdo aqui nas nossas redes. A gente tá no Olá Pessoas, que é um grupo no Telegram, e também na Cabine, que é o grupo para os nossos apoiadores, e também tem o Discord. O Discord do Ictus, né? Que é um lugar bit.ly/leitura coletiva. pra gente conversar muito sobre literatura por lá também. Beleza? Dri, pode voltar. Ju, André, podem voltar que agora a gente vai dar spoilers. Se você não quiser saber detalhes da história, a gente vai falar sobre o final, que é muito intrigante e eu acho que vamos ter opiniões diferentes pra discutir sobre esse final. Então, se você não leu o livro e não quer ter spoilers, vai correndo ler o livro. Vai embora. Ou haja como a Carol. Cara, eu vou começar a dar livro de presente pra Carol e vou rasgar o último. Mas assim, abaixa eu só entrego Passar um depois. resumo. Boa. Então sobe a música e a gente volta pros spoilers. Ó, só quero falar uma coisa pra vocês aí, ó, que leram A Sombra do Vento. Gente, tava na cara pra quem leu A Sombra do Vento e quando faz a apresentação do Andrés Corelli, que ele tinha um terno escuro, os olhos cor de bronze, de fogo, e mão no bolso, cigarrinho. Cara, quem leu Sombra do Vento sabe que esse cara é o diabo? Não tem como não saber Mas que ele é o você diabo. sabe se na sombra do vento é o diabo? Então, ela não sabe. Eu falei pra ela. Não, Então, mas ó, guarda no bolso vai suas palavras porque você já tá errado a 4ª vez já no podcast. Mas o mais importante é que na Sombra do Vento, no livro que o menino tava lendo, o cara era o diabo. E outra coisa, esse moço do Sombra do Vento, eu nem li, viu? Esse moço da Sombra do Vento que tá com a mão no bolso e que é descrito como diabo, ele pode ser outro cara. Mas a gente sabe que o diabo tem vários nomes. Não e se é? apresenta por várias formas. Não, mas ó, Termina a sombra do esse vento é um lá e bom depois- exemplo. Esse é um bom exemplo de como
o Zafon, ele é mestre em fazer a gente olhar para outro lado e depois entregar uma coisa totalmente diferente. Porque a Adri tá iludida ainda. Ela tá com suas teorias aqui por ter lido só a primeira parte da Sombra do Vento. Eu só fiquei todo reticente nesse livro por causa da Sombra do Vento. Gente, mas ó, eu só li o Jogo do Diabo. Então não pode ter spoiler da Sombra do Vento, tá, gente? Que hoje era um diabo, vai. Jogo do Gente, Diabo. o André Já até criou Corelli. outro livro, que A Sombra do Diabo, já dá um esquece aí. Porque, ó, a gente... cara- Ó, na Sombra do Vento, a gente começa a pensar, o Tan fala isso no primeiro episódio, que podia ser algo sobrenatural. E colaria muito bem se fosse sobrenatural. Mas a gente chega à conclusão Sim. que não é. Agora, aqui no Isso. segundo... E aqui eu entrei e falei a mesma Aqui coisa. é a mesma coisa. Só que Aqui, Cara, a gente não é. sabe se é ou se não é. Aqui, eu acho que pelo fato de ser primeira pessoa, e a gente tá falando de um escritor em primeira pessoa, né? A gente tá falando... O narrador é um escritor e tá narrando em primeira pessoa, né? E ele tá escrevendo, ele tá contando uma história. E ele tá contando a história. E ele conta do jeito que ele quer. Eu li um livro um tempo atrás, chama A Última Casa da Rua Needles, e lá tem um plot interessante, e eu, tipo, fiquei mais desconfiada por causa disso, e vim pra cá. Ele não é confiável. O Davi não é... Não é. Ele não é confiável. Exato. Não. Não, mas o que acontece no epílogo, Ju? Não dá pra não ser o diabo. Então, mas a também- não, mas questão pera, é, Ju- peraí, ah. a questão é, acontece? Essa é a questão. Eu É procurei imaginação. alguns fóruns pra tentar entender. Amor, não, pô, não ele vai mostra receber a fórum. carta da Porque Isabela. Como é que não aconteceu aquilo? Mas Então, existe, aquela carta existiu, Fofo. sabe? Ele viu aquilo Existiu. ou é fruto da imaginação Não, dele? ele contou tudo que vai acontecer na Sombra do Vento, ou ela, no caso. né? Gente, isso é acontece verdade. o seguinte, por que tem que ser 880? Ou aconteceu ou não Não, aconteceu? eu acho que não aconteceu daquele Eu jeito. acho que muita coisa aconteceu. Por exemplo, o tumor, ele realmente estava doente. Eles eu chamaram, o também Sempere acho. Filho chamou o médico pra ir na casa E dele, a alucinação, sabe? o tumor Então, da alucinação. exatamente, ele realmente estava doente. Ó, e Então- ele foi atropelado por um trem, por um foi, bonde, por um na Gran bonde. Via. Bonde. Ó, a única coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha até o fim e não resolveu foi uma hora que ele tá falando com o investigador, e o investigador Grandes. tá se despedindo dele, ele fala, esse broche tá sempre com você. Isso, eu fiquei com isso. Aí eu falei, opa, Aí a lápide. Eu fiquei pensando em transtorno dissociativo de identidade. Tipo assim, esse foi o meu. Tipo, esse cara... eu me lembrei do Clube da Luta ali. Ô, Ju, eu acho que Foi é... ele que socou a menina lá, foi ele que aprontou Eu acho tudo. que não é transtorno. Eu acho que é possessão demoníaca. Pode ser. De verdade. É, tem a parte da luta também, que ele encontra, os caras parecem mortos no dia seguinte. Ó, a lápide encomendada com o nome dele, que depois você Então. descobre que foi ele mesmo que encomendou. Não descobre, porque o cara tava sacaneando ele ali. O cara pode ter só fabricado uma narrativa pra ele. Aquele corte que a Sabino faz, que pega ele lá... Exatamente. Por que a Sabino faz aquilo? E você vê que qual que é o corte que a Sabino faz nele? A estrela. Uma de estrela Davi. de 6 pontos, A né? estrela de Davi. Ai, E gente, por quê? é meio pesado. Porque a Sabina... A Carol tá ficando com medo na nossa discussão aqui. Eu li essa parte debaixo da coberta no escuro. Cada mexida, às vezes, assim, eu imaginei o escuro, né? É, E daí, às demais. vezes, o Tito vinha com a mãozinha assim e eu... Opa, não, calma, outra. Aconteceu isso comigo também, velho. Barulhos na casa, assim, barulho da geladeira, sei lá o quê. Meu Deus. Assim. Como assim? E assim, gente, a Sabino, ela era apaixonada pelo Diego Marlasca, Sim. que é outro DM e que escreveu o livro que o Davi pegou lá na biblioteca e que era um livro sobre religião também. Então você vê que ele tentou fazer. Não, o projeto tinha sido dado pra ele primeiro. Então realmente essa entidade existe, porque outra pessoa fez a mesma coisa, entendeu? Não, e o cara aparecia em fotos décadas antes com a mesma cara, sabe? Umas coisas E assim. outras pessoas viram a foto. A Isabela viu foto, entendeu? Então... Mas ela nunca reconhece as pessoas lá. Mas o Corelli é só o Davi que vê, né? Não, o Corelli só o Davi que vê. Não, mas as cartas dele são entregues várias vezes por Sim, terceiros. São reais, são físicas as cartas são reais. dele. Mas a gente sabe quem que tava manipulando as cartas, né? É o próprio Diego Marlasca, que tava possuído pelo Corelli também, Ai, entendeu? Jesus, olha não isso. sei. E aí, Carol, o que você acha a respeito? Cara, eu só li, entendeu? Só Eu não li. fico criando teorias. Não, só gente, fui eu acho que mas, essas ó. teorias, nesse momento, são importantes porque o livro terminou, né? A gente não tá imaginando o que vai acontecer ainda no livro. Mas existe a possibilidade, segundo a Adri teve spoilers, de a gente ter resposta nos próximos livros. Não, terá. Então, assim, o que a gente tem até agora com esses dois livros são possibilidades abertas. Não que ele não amarrou. Mas vai ter que explicar muito, hein, se não for nada espiritual aí. Então, tem uma coisa que acontece no Prisioneiro do Céu, depois eu
posso mandar o WhatsApp pra Ju pra gente conversar. não É, vai dar é spoiler isso aí. de novo. Não vou dar spoiler. Não vou Mas dar foi isso que spoiler. eu fiquei sabendo do que aconteceu no Prisioneiro do Céu. Mas tem uma coisa que acontece lá que me fala assim, mas cara, então, sabe, assim, você tenta ligar o ponto, mas não encaixa completamente, mas abre uma outra janela de possibilidades. Se a gente Abre tava outra falando se era possibilidade. alucinação, se era demônio, se era o quê, Se era o que loucura, acontece lá... se era o tumor, que ele realmente não foi curado. Isso. E ele é uma acreditou loucura. que tinha sido curado. Eu acho que, assim, ele não é confiável, não é um narrador confiável. Ele era uma pessoa doente. Ele, assim, ele pode ter, tipo, alucinado muita coisa, pode ter distorcido muita coisa. Então, algumas coisas, assim, a gente não consegue, como leitor, ter uma noção do que realmente aconteceu. A gente vai tendo fragmentos do que ele mesmo permite que a gente tenha, mas muita coisa pode ser fantasiosa dele. Então, tipo... Porque no Sombra do mas- Vento muda o narrador, né? E sim, é outra pessoa E aqui contando. não. Sim. Não tá nada. Mas eu tendo a pensar que o Zafon não faria algo tanto dentro de alucinação e fazer a gente acreditar em coisas que não aconteceram. Isso pode ser um argumento também. Também. Ele vai fazer você pensar em um monte de coisa que não é verdade, sabe? Não, mas Tipo, eu no final falo ele assim, tava acho que só as coisas dormindo, acontecem. tipo. Não, eu acho que... Não, É, eu tava Ou só tava odeio morto, isso. ou ele foi- Eu odeio essas teorias. Ou ele morreu quando ele foi atropelado e o resto foi É, tudo eu também. Que eu pós-morte. Não, mas eu não falo simples assim, tipo, teve o tumor, então a partir dali nada é real. Mas eu acho assim, o tumor tem que ser levado em consideração, porque eu acho que distorce o que a gente pode acreditar ou não. Então, coisas aconteceram, assassinatos aconteceram. Não, mas se ele foi curado do tumor espiritualmente mesmo. É, eu acho que ele foi curado sim, porque senão, pelo que o médico tinha dito, aí tudo pode virar alucinação dele, né? Porque o médico tinha dito que ele tinha X tempo de vida. Então, não, Sim. tudo bem que a alucinação dele pode ter sido 5 minutos na cabeça dele e alucinou 3 anos de coisas acontecendo, né? Mas pra mim era o diabo. Eu prefiro acreditar que era sobrenatural, porque pra mim fica mais legal, Eu sabe? também. Mas agora, o que ficou aberto pra mim, e eu posso ter perdido alguma informação aí, vocês podem tentar me ajudar. Quem é aquela menina que é entregue pra ele no final do apêndice? Então, É a própria Cristina. Mas como? aí é um sei lá, ele é o lapso diabo, de mano. tempo, porque a Cristina primeira, ela existiu e ela morreu. E a outra, o cara, o patrão, o diabo, tem como trazer de novo essa existência desse A ser. gente não tá refém da nossa teologia cristã, nem o Zafon. Pode ser uma outra. Mas eu acho que seria um mitologia salto aí. sobrenatural muito grande, cara. Ah, não, eu comprei. Comprou? O que eu fiquei na dúvida é assim: o Martin, ele se tornou imortal? Então, e ele não Dorian Gray, envelhecia, assim? né? Igual o Marlasca. O Marlasca então. também. Você parou pra pensar que o Marlasca também não tava velho? Isso sim. Aí a questão é, se ele não envelheceu é uma coisa, mas ele imortal, ele poderia ter morrido na cena do bondinho, por exemplo. Ou ele planejou no final, ele falou, não, eu vou criar a Cristina. Cara, é muito Dorian Gray mesmo aquilo lá. Eu vou criar a Cristina até ela... Virar mulher? Ficar velha, até virar mulher. A gente vai ter o nosso momento na vida de romance e tudo mais, que ele sempre quis. E quando ela estiver no fim da vida, eu entendi que ele ia se matar também, se afogando. Não sei se eu viajei. Mas no finalzinho, pra mim, ficou Então, essa sensação. pra mim, eu Era acho o plano que- de vida dele. Pra mim, eu acho que não é aquilo que eu falei, né? Não é 880. Ou é tudo do diabo, ou é tudo alucinação. Eu acho que o diabo também pode criar ilusões pra ele. Assim como criou pro Marlasca também. É que interage com muitos terceiros. É difícil de encaixar só pra Olino. Mas assim, o negócio do broche na lapela. Então, Pra Ele mim, mesmo. qual é o risco dele? Tipo assim, o Andrés, ele se apresentava como uma possessão pra ele. Quem que matou a menina? Porque, tipo assim, depois que viu... eu acho que foi tudo o Martim. Eu também Eu pensei Tudo. nessa Sabe, porque possibilidade. mas todas não- as não. mortes do Martim, ou ele tava desaparecido, ou ele tava andando pela cidade, ou ele tava dormindo, e ele tava sozinho. Ele pode ter sido possuído ali, né? Por isso que eu falo da ideia do transtorno, porque assim, parece assim, que daí tipo, separou, o Andrés é um tal, daí essas confusões, assim, tipo, esses apagões dele, que, tá dormindo na hora que acontece, é esse ponto tentando conectar, então parece que o Andrés tá sempre à Tava frente. dormindo num hotel. Aí o você vê Andrés que parece ele- estar sempre à frente E do do nada. que o Davi tá fazendo. Então, Aí ele vai pra casa do Varela, o Varela tá lá morto. Não, e tem um incêndio da editora Incêndio, que, é. cara, muito mal explicado. Tem situações que não tem nada de crime, mas lá no comecinho, que ficou super confuso por muito tempo, ele visitando aquele hotel que não existia mais, que já tinha pegado fogo. Aquele sonho com a personagem do próprio livro dele, Com a É, Chloe, com a Chloe. né? que não é um, não sei se é um E sonho, que se foi tinha um realidade. cartão do quê? Do Coreli na mão dele, né? Exatamente.
Exato. E assim, ele foi um cara sofrido, né? Então, tipo, ele viu o pai morrendo. Depois ele descobre que o Vidal, que era pra ter levado o tiro que o pai dele levou. E daí depois descobre que o Vidal, que toda aquela bajulação do Vidal é pra tentar se redimir. Inclusive, eu acho até que ele matou o Vidal, viu? Ficou até meio esquisito aí esse negócio aí do Vidal, Deve sabe? se suicidar. Então, assim, eu acho que assim, ele tem motivos pra ter, tipo, separado. Mas também não tem como saber. Ele não responde. Então, mas aí tem algumas provas que são muito reais. Por exemplo, quando ele vai falar com o Grandes, e lá na delegacia, o Grandes fala, ó, tem um monte de coisa que não tá encaixando. Isso aqui, ó, eu fui verificar e essa pessoa não sabe quem é você. Fui verificar Só e tal. do livro, Mas né? aí ele acha o bilhete da lápide, que foi ele mesmo que encomendou, e ele vê os cortes no corpo. Então, realmente, os cortes no corpo acredita. E o livro? E ele vê o livro que a atriz tinha pegado dele. Então, assim, você vê que tem coisa que realmente... É. E o próprio Diego Marlasca existe. Cara, quando o Diego Marlasca, ele se revelou como o Salvador... Salvador se revela como Marlasca, né? O Salvador se revela como Marlasca. Eu falei, cara, esse Marlasca, ele devia estar inteiraço ainda. Pra ele confundir com o cara da atualidade, entendeu? Sim, ele é a versão Martim, não envelheceu. É o cara que fez o pacto Que com o fez o diabo. pacto com o Coisas diabo, a que eu mesma coisa do enxerguei Martim, aqui. cara. Fausto, referências assim. Fausto, não sei se vocês conhecem essa história. Já ouvi falar. O Dorian Gray. Sim. O Clube da Luta. Clube da Luta total. Total, né? Homem Bicentenário. O Paulinho trouxe aí o Homem Bicentenário, ele era Teve um que eu bonzinho. pensei agora O aqui, mas me Interestelar. fugiu. Daqui a pouco eu volto. Não, era bonzinho também. Esse eu não vi ainda. O Advogado do Diabo. O advogado do diabo. O que eu tinha falado pro Paulinho que eu falava, aí, furo. Ah, qual que era? Pra mim, porque, por exemplo, quando ele faz amizade com o Salvador, e ele tá lá falando, Salvador, ó, o que você precisar, e o Salvador ainda fala, eu não tenho telefone, mas se você ligar pro meu vizinho, o vizinho me chama e tal, né? Então aí, Salvador pra cá, Salvador pra lá, fica todo amiguinho do Salvador. E aí, quando ele vai lá na casa do Varela e ele descobre que o Salvador é o próprio Marlasca, e eu falo, e o furo? Por quê? Vocês lembram que o Salvador, ele é o que cuidava da viúva do Marlasca? E ele cuidava da viúva do Marlasca, ficava junto com a viúva. Mas quando o Martim foi lá com a viúva, por que a viúva não reconheceu o Salvador como o marido dela? Quando o Salvador foi lá com a viúva? Não, o Salvador e o Davi nunca foram juntos na casa da viúva. Mas como que o Salvador podia se passar por Diego Marlasca se ele estava sempre na casa da viúva e a viúva não reconhecia ele como Diego Marlasca, entendeu? Não, mas ela sabia que era ele. Não sabia, André. Isso que eu entendi nos 3 últimos capítulos. Porque o Salvador, ele realmente ia como Salvador na casa dela. Até o Diego Marlasca sequestrar ele e colocar ele lá na casa. E deixar ele preso lá. Foi o que eu entendi também. Porque depois eu voltei, ela pega e fala assim, e faz tempo que ele não vem me visitar. Exatamente. Aí eu falei, Ele tava desaparecido. Então ele tava Aí ele desaparecido. assumiu Ele tinha a outra Aí ele personalidade. subiu a identidade Essa eu do não tinha Salvador. pegado não, hein? Então não fazia muito tempo, então, que ele tava lá preso Que ele no... tava preso no porão, não. Tanto que o cheiro... Ué, mas quando o menino toca nele, ele se evapora lá? Esfarela, né? Não, mas tinha anos aí já que ela não via. Fazia Ah, anos tinha que ela não anos. via ele, Tá. é. E sabe uma outra coisa que eu fiquei pensando também? Alguma coisa que quando o Davi volta pro cemitério dos livros com a Isabela e que ele vai encontrar o lugar pra colocar o manuscrito de volta, é alguma frase que eu tentei achar agora e não achei. Me dá a entender de que quantas gerações de escritores que fizeram esse pacto com o diabo aconteceram. Vocês tiveram essa sensação? Sim, porque ele falou que tinha vários livros Sim, de com uma a mesma sala, temática, assim, cara. E ele deixa junto. Isso, nossa, cara, que doideira, porque teve o Davi, teve o Diego, e outro. Isso que a gente nem considerou a motivação do diabo, se for um diabo mesmo, de fazer isso, né? De vamos criar uma religião para o mundo, porque vai tirar o foco de Deus, vai tirar o foco do cristianismo e tudo mais. Eu quero ter a minha religião sendo acreditada no mundo. E a gente pode fazer saltos até do tipo, quantas religiões no mundo existem que são isso, né? São coisas que não são a verdade, que afastam as pessoas de Deus e estão aí, angariando seus seguidores. E faz muito mais sentido do que um satanismo, por exemplo, né? O satanismo parece um negócio... sim. Parece um negócio tão assim, escrachado e tal, né? Mas o diabo trabalhando essas vertentes, né? Que afastam, faz muito mais sentido. E a Cristina, que tentou queimar o manuscrito, você viu que quando ela ficou louca lá no sanatório e o Davi foi visitar ela e ela contou o que aconteceu, ela falou assim, parecia um lobo. Ele tinha uma cara de lobo. E
E, cara, quantas vezes a gente já viu o diabo sendo comparado com um lobo? Então, pra mim, eu acho que é um pouco claro. Ai, gente, é tão triste a morte da Cristina, apesar de que eu não me importava muito com ela, de verdade. E eu não queria que a Isabela ficasse com o Davi, viu? Então, não, isso não. A Carol escreveu no nosso grupo e tava shippando os dois. Shippou os dois. Não, a gente muito chipa, bem. mas assim, com certeza ela ficou melhor com quem ela ficou. Sim, com certeza, com certeza. Mas a questão é que tava tendo aquela construção, ela tava, entre muitas aspas, vocês vão entender o que eu tô falando. Ela estava consertando ele, e claro que ninguém conserta ninguém, mas você vê que ela tava organizando a casa, cuidava dele, da alimentação, ele tava tentando se tornar uma pessoa melhor ao lado dela. Aí eu falei, ok, vai rolar aí um relacionamento. Ele sempre respeitou muito ela, isso eu achei muito bacana. Mas aí, quando não foi, eu falei, caramba. Eu achei que desde o começo... Não ia rolar, mas é que ele tava 100% apaixonado na Cristina. Não tem então. espaço pra uma outra. Mas rolava uma tensão, eu percebi uma tensão sexual entre os dois, assim, mais uns olhares, umas pausas, uns negócios. Eu acho que mais por parte dela, ela gostava mais da tanto que se parte no dela. final, assim, ó, vai ela atrás queria dela, como eu muito. gostaria que viesse Ela atrás tinha de ciúme mim, da né? Tipo, Cristina, uma coisa assim. escondia as cartas. Eu achava que rolava mais uma coisa de pai e filha lá, sabe? Uma relação mais Da parte dele, paternal Eu acho que pai e filha... do que de relacionamento. Gente, eu não queria que eles ficassem juntos, porque eu acho muito triste quando eu gosto muito de um personagem e a personagem fica de back, sabe? Fica de segundo plano. Então, Achei que você ia tipo falar, assim... eu fico muito triste quando eu gosto muito de um cara e o cara... Não, tipo assim, aí ele ia ficar com a Isabela só porque a Cristina não existia mais, sabe? Então, não, mas aí isso é tudo muito bem. triste, Backup, né? É, de Ó, backup. eu queria conversar com vocês que já leram os dois. Idri, acho que você pode ficar que não vai ser grandes spoilers, mas a relação do segundo livro com o primeiro, principalmente nos personagens que apareceram. Quem que vocês pegaram que apareceu? Então, O Barceló. eu peguei dois. O Semperi. O Gustavo Barceló, o Semperi e o Daniel no final, que você vai ver que Gente, vai a hora nascer. que ela faz a Parece carta e fala que é o Daniel, eu falei, é o menininho do começo do outro livro. E o Gustavo Barceló, ele é o mesmo personagem. Porque o Gustavo Barceló é pra quem o Daniel leva o livro pra descobrir quem era aquele autor. Ele tem uma Carax. livraria Os Carax, também. né? Ele tinha e ele é o pai da Clara, a menina cega, o Gustavo Barceló. Não era tio? Tio? Aí, agora eu confundi, hein? Pode ser tio também. Agora ficou como pai na minha cabeça. E agora, nesse segundo livro, é também o especialista em livros e com quem o Davi compra a Bíblia, de quem o Davi compra a Bíblia. E o Isso, Barceló isso. que fala sobre o Davi vai perguntar pro Barceló, você conhece fulano, uma editora tal? Ele era o cara de referência, que conhecia de tudo, de todos os editores e tal. Que viaja fora, trouxe das minhas viagens, tal. É ele mesmo. Aí no que ele vai comprar a Bíblia do Barceló, e o Barceló fala que é presente, aí o Davi fala, não, eu quero pagar, eu tenho que pagar. Aí ele responde assim, no dia em que eu cobrar um descrente como você pela palavra de Deus, será o dia em que eu serei fulminado por um raio. A frase é muito bom. Tipo, o cara já não crê em Deus, tá querendo comprar uma Bíblia, eu vou cobrar por isso, né? Parece um pecado, né? Achei muito interessante. Tem também o Isaac, né? Que é o mais personagem novo, que né, tá assim. no O porteiro. O porteiro, verdade. porteiro. Mas ele tá envelhecendo na história, né? Ele não tem nenhum impacto. Ele segue Ele é o padrão. Que a gente saiba, pelo menos. E eu perguntei pro ChatGPT pra ver se tinha mais algum, né? Ele nem falou do porteiro. Ele mencionou esses três que a gente já mencionou aqui, mas ele falou um também que eu acho que é viagem do ChatGPT. Ele fala que o sempre sagaz Fermín Romero Torres também aparece nos dois livros. Eu falei, onde que ele aparece? É uma Eu não informação. lembro, não. Então, tem um ponto. Mas Tem eu uma acho que teoria? É pro próximo. Então, é que mas deixa eu falar o que eu... O Guarda nome no do bolso. Fermín. Ah, que tá. que é o Porque o Fermín? nome dele não aparece. Aí eu pergunto pro ChatGPT, mas em que momento o Fermín aparece no Jogo do Anjo? Ele fala, Fermín aparece brevemente, mas de uma forma discreta. Sua aparição ocorre quando Davi Martins está na livraria Semperi Filhos e o narrador menciona um mendigo misterioso que se abriga na loja. Esse mendigo é, na verdade, Fermín, antes de ser resgatado e contratado pelo Daniel na Sombra do Vento. Eu acho que é viagem. Eu até procurei... Eu acho que ele associou mendigo com mendigo. Tipo assim, Não, mas eu até procurei a palavra mendigo no Jogo do Anjo e tem em outro momento que não tem nada a ver com isso aí. Então, eu acho que pode ser uma viagem, mas eu quis mencionar aqui, pelo menos vai que a gente perdeu essa informação, o ChatGPT. Tem uma coisa assim, que eu não tenho nada com spoiler nem com nada, mas acho tão legal, a Adri tava falando alguma coisa aí do sanatório, quando a Cristina tava no sanatório, não sei o que lá. Essa Cristina devia ser muito gata, né? Porque todo mundo se apaixona por ela. Aí eu fiquei pensando assim, a viagem da minha cabeça
coisa artística, né? Tipo, cara, eu estive nesse sanatório e a Adri também esteve lá, sabe? Essa sensação de que várias pessoas visitaram Internados, o mesmo os dois, lugar. Ah, sim, porque parece um lugar que aconteceu algo muito obscuro e ninguém viu quase, né? E no fim a gente percebe que nós todos aqui estávamos lá também. Você olha pro lado e Vivemos eu vi o isso, Paulinho ali do lado olhando ela nos cacos de vidro no chão, sabe? É muito doido. Mas aí saímos com mais perguntas do que respostas, mas saímos. Ah, não, eu acho ótimo a gente ficar conversando sobre teorias. Deixa o livro mais gostoso ainda. Acho que corre o risco da gente ler Prisioneiro do Céu. Daí a gente fala assim, então, lembra que a gente falou isso naquele episódio? Sim. Então. Sim. É pra isso que serve o podcast, é pra gente lembrar mesmo, lembrar a si mesmo. Quando a gente for ler o Prisioneiro Mas do Céu, é eu tão quero legal, reouvir eu até aqui. quero estar muito errada, porque é tão legal quando ele te joga pra um lado e depois, na verdade, era pra outro. E faz sentido, né? E quando faz sentido faz pro outro, você sentido, fala, nossa, é. é verdade. Vai ser um estilinho, né? Ele vai puxando. Você tá confortável. Nossa, que confortável aqui, né? Tá puf. Daí vai lá pro Nossa, outro tô lado. sabendo Foi tudo. pro outro lado. Ah, gente, vamos ler legal. logo. Vamos. Daqui 2 meses, vamos ler o Prisioneiro do Céu. Vamos. A gente já tem. A gente comprou Era Black Friday, né, Tan? Era, né? Que a gente comprou todos em Eu tenho o desconto. virtual e o físico. Então, dá pra ir. Mas a gente precisa comprar o físico também, porque tem que completar a nossa coleção, né? A gente só tem os 2 primeiros por Esse eu enquanto. tenho físico, mas deve estar na casa da minha irmã. Eu não digo esse no começo, assim, 2 meses, mas a gente pode, tipo, abrir um segundo semestre com ele, alguma coisa Legal. assim. E não esquecer, né? Ela tá aí já. Tem que tentar lembrar dele um pouquinho por mês. O André fica aí buzinando na nossa cabeça. aí. Valeu, gente. Obrigado por companhia de vocês nessa jornada literária. Foi E a muito gente bom. vai Muito pro bom, Brasil gente. agora, vai pro Fernando Sabino descobrir o grande Poxa, eu pensei que vocês estavam vindo pro eu Brasil. também Nossa. Eu ia falar, gente, vai quando? Caraca. A intenção nesse ano é tentar viajar vários países com o literário também. Vamos ver se a gente consegue. Já tem... Eu quero voltar pra Inglaterra, hein? minha Inglaterra que Fica a gente aí mais só. vai, gente. Um crossover do jet lag com o literário. Eu vou pro Brasil esse ano, se Deus quiser. Aí. E não vai ser só no literário. Não, vai ser físico. Boa. Valeu, gente. Até mês que vem, então, com mais um literário aqui na nossa programação.